pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um No Alvo Podcast. Eu me chamo Breno Lírio. E eu sou o Rafael Pimenta e a gente tem a honra aqui de estar com uma pessoa que é relevante nacionalmente aqui no Brasil, que é a Luzia Costa. Seja muito bem-vinda. Que honra ver os meninos tão jovens com um podcast cristão, falando de Jesus, falando de negócio com uma plateia. Gente, vocês não têm noção, tem uma plateia aqui, que benção. Obrigada pelo convite, muito honrada, viu? Eu amo essa casa, eu amo essa igreja, eu sou cuidada. Eu tenho a honra de falar que eu também sou pastoreado pelo AP, então, ó, é de casa. Isso que é legal. Eu até comentei isso com eles antes, que a Luzia, ela é parte dessa casa praticamente, né? Porque a nossa igreja e a sua vida se conectaram muito. Demais. Né? A Luzia hoje, você que está nos assistindo, que às vezes não pode não conhecer ela, mas ela é a fundadora, né, da franquia Sobrancelhas, que hoje já atendeu aproximadamente 13 milhões de clientes, né? E tem crescido cada vez mais. Como que tá a Sobrancelhas hoje? O que a Sobrancelhas tem de projetos hoje que você pode falar? A Sobrancelhas, ela é um presente de Deus. Deus tem nos dado a graça, né, de gerir essa empresa, de estarmos como CEO dessa empresa. Um projeto que nasceu no coração do Senhor há 11 anos atrás. Apesar de eu já empreender há 22 anos, a Sobrancelhas, ela tem 11 anos. E para glória de Deus, nós já atingimos a meta de 15 milhões. Nossa, vamos atualizar. Tem que atualizar, é verdade. 15 milhões de clientes atendidos, são mais de 200 operações. Hoje nós estamos em 5 países, Brasil, Argentina, Bolívia, Portugal. E agora nós estamos aí nos Estados Unidos com esse projeto que tem atravessado fronteiras, que é o nosso ministério. É o nosso maior ministério, é a extensão da nossa casa, é uma empresa onde nós temos cuidado, muitas famílias têm sido alimentadas através dessa marca, algo que lá atrás o Senhor colocou nos nossos corações, que a gente podia atravessar fronteiras, que a gente podia ver pessoas sendo beneficiadas desse projeto, não só a nossa casa, a nossa família. Ela veio no momento onde a gente recebeu uma promessa de Gênesis 15:5, que se ainda que nós contássemos as estrelas do céu, a gente não saberia a nossa descendência. Aquela passagem de Abraão, onde Deus, né, pega Abraão e fala: Abraão, saia para fora da tenda e olha para o céu. Se é que podes contar as estrelas, essa é a sua descendência. E nesse dia nós acreditamos que a Sobrancelhas, ela não só ocuparia o Brasil, como ela atravessaria as fronteiras. Ela tem atravessado, ela tem cuidado de pessoas ministerialmente. Nós temos avançado, nós temos vidas têm sido transformadas, pessoas têm se convertido através dos nossos franqueados, através de testemunhos de muitas vidas que têm sido impactadas, dos nossos projetos sociais, onde a gente entra nas comunidades, através dessa marca nós temos trazido. É só uma desculpa, é só uma ferramenta para que o reino consiga levar e avançar. Essa promessa de atingir fronteiras e alcançar nações. Por isso que vem esse projeto Missionários, porque é o nosso sonho estar em lugares onde realmente o evangelho ele é proibido. Hoje ainda a gente tem o privilégio de estar em lugares onde a gente pode falar de Jesus abertamente. Mas nós vamos chegar e entrar em lugares onde a palavra de Deus é proibida. E o nosso sonho, o nosso intuito é realmente no lugar onde uma Bíblia não pode entrar, onde o nome de Jesus não pode ser pregado, que através dos nossos franqueados, dos nossos colaboradores, através das nossas técnicas, essas pessoas que forem atendidas pelas Sobrancelhas possam acessar o amor de Deus. Através do toque das nossas mãos, elas possam entender e falar: tem algo diferente nessa marca, tem alguma coisa acontecendo aqui. E elas pesquisarem e poder entender: existe um Jesus por trás disso, existe um Deus que fundou tudo isso e eu estou acessando desse amor. E a gente crê na conversão dessas pessoas através do toque, através do cura. A gente quer, de fato, ser a Bíblia que as pessoas não possam entrar. Que essa marca seja a Bíblia, que muitos não têm acesso fisicamente, mas que elas vão ter acesso ali no toque. Nossa, demais que isso, que propósito fortíssimo, né? É forte. E como que tudo isso começou? Como é que foi seu testemunho, ligando também, né? Como já foram 22 anos de 22 empreendedorismo. E 11 anos das Sobrancelhas, né? Eu Como tive o que tudo privilégio começou? de conhecer Jesus há 22 anos atrás. Meu filho tinha 2 anos. E eu me converti aqui em Taubaté. Eu sou mineira, né? Sou de Passa Quatro, Minas. Então eu casei muito cedo, com 19 anos. Vim morar em Taubaté. Meu esposo militar. Trabalhava muito, ganhava muito pouco. Na época ele era soldado, na transição ali para cabo do Exército. E a gente mudou de um bairro de Taubaté que a gente morava para um bairro que estava se iniciando, né, onde a gente conseguiu ali comprar uma casa pela Caixa Econômica Federal 100% financiada.
que era uma condição especial para militares, então nós conseguimos entrar, algumas casinhas tipo CDHU, as casas, né, bem parecidas, então nós mudamos para essa casa e era só a casa, não tinha muro, não tinha nada, e nós somos os primeiros moradores desse bairro. Nossa. Então o bairro não tinha estrutura nenhuma, ainda não passava lixeiro, ainda não tinha padaria, não tinha nada ali. E nesse tempo, eu comecei a participar de uma célula de mulheres em Taubaté. A minha tia me convidou, meu primo tinha se convertido, e a gente começou a participar dessa célula. E nessa célula eu me converti. Só que a igreja era em São José dos Campos, a igreja qual eles frequentavam era em São José dos Campos. Então eu ia e voltava todos os domingos de carona. E era uma luta ali. E nós precisávamos fazer um muro da casa, porque como meu esposo ficava muito fora, como militar, eu ficava sozinho, meu filho pequeno. Então, meu irmão veio de Passa Quatro com um amigo dele, construiu um muro para mim. A gente comprou material, comprei material parcelado. Meu irmão veio, a gente não pagou mão de obra, ele construiu. E aí ele foi embora. E eu falei, Mané, me ajuda, né? E aí meu irmão Manuel, ele veio e me ajudou com esse muro. Mas o valor ali da parcela do material do muro, mais as contas que a gente tinha em casa, foi o suficiente para nos endividar. E às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, mas a pessoa está endividada, ela gastou mais do que devia, ela gastou mais do que precisava. Não é. Às vezes é um detalhe numa necessidade que quando você vê o seu dinheiro está todo comprometido, você vai fazer o quê? Às vezes é uma farmácia, às vezes é um filho doente. Né? É muito pouco para a gente sair do orçamento, para quem é assalariado. E ali o nosso dinheiro ficou assim extremamente apertado. E no final do culto, sempre tem um empreendedor, né? Em todo lugar tem um empreendedor. É igual grama, onde você vai ter um empreendedor ali. E ele tinha um pipoqueiro. E aí, no começo, meu filho gostava muito de pipoca, eu comprava uma pipoquinha para ele, colocou, mas na construção desse muro, na dívida ali, né, dessa parcela desse material, a gente começou a se apertar tanto que eu não tinha mais dinheiro nem para comprar pipoca para ele depois do culto. Na época era R$1, mas não dava, né? Um domingo tinha, o outro não tinha. E aí, como empreendedor, ele tem ali ideias, né? Ele é muito autodidata, muito nato. Eu falei, bom, eu vou comprar milho, vou comprar um saquinho de pipoca, que o dinheiro que eu compro pipoca para o Caio ali um final de semana ali, eu compro para o mês inteiro. Então, eu estourava a pipoca em casa, colocava no saquinho e levava. Então, chegava o final do culto, ele saía da escolinha bíblica, eu dava a pipoquinha, ele comia, a gente entrava no carro, vinha de carona, que muitas vezes a gente vinha de carona em carro que tinha outra criança comendo pipoca. Então, como é que seu filho não ia estar comendo pipoca? É difícil, tinha que dar um jeito ali. Até que isso funcionou por um tempo, até que chegou um dia, num domingo, quando eu entreguei a pipoca na mão dele, ele pegou e ele foi correndo em direção ao pipoqueiro. E aí ele fala assim, mamãe, troca, essa pipoca tá fria. E ele foi para querer trocar a pipoca. E aí aquele momento foi um momento, né, constrangedor. Eu falei, não, filho, vamos embora, esse pipoqueiro nem sabe fazer pipoca, a mamãe ia fazer uma pipoca quentinha. Fomos para casa, aí estourei uma pipoca para ele comer, quentinha ali, e ali mexeu muito comigo. Então eu falo assim, que tem situações da sua vida que ela vai te torcer. Daí você tem duas opções, ou se você se torna uma vítima da sociedade, ou você faz diferença na sociedade. E ali eu falei, Deus, olha a situação que eu estou vivendo, eu não tenho dinheiro para comprar uma pipoca. Né? Esse menino vai crescer, ele vai ter outras necessidades, eu pretendo ter mais filho. Como é que vai ser? Então ali eu decidi que eu iria mudar, eu fiz um voto com Deus. Falei, olha, Deus, eu vou mudar a história da minha casa. Então nesse momento eu decidi empreender. Eu não sabia nada de empreendedorismo, eu não tinha noção nenhuma. Mas eu venho de uma família empreendedora, meu pai criou a gente com negócios, a gente foi crescido na zona rural de Minas, então meu pai tirava leite, vendia gado, plantações, então sempre se virando com alguma coisa ali, então você acaba que você tem ali uma história. Então eu fui ver o que tinha na minha casa, e ali eu tinha o básico ali, uma farinha, um ovo, um leite, como boa mineira, que cresce fazendo quitutes, quitanda, como a gente chama por cá, quitutes. Eu comecei a fazer biscoito amanteigado e eu aproveitei a oportunidade, porque naquele bairro não tinha padaria, não tinha nada. O mais próximo era um bairro do lado, você tinha que andar um pouco. Então, todas as tardes, quando dava a hora do café da tarde, eu pegava o Caio, pequeno, e ele dava um cavalinho de pau para ele, brincando, saía passeando com ele no bairro com uma forma, com biscoito, e ia batendo palma de casa em casa, ele batendo palminha, vendendo os biscoitos. Então, ali eu começo empreendendo, vendendo biscoito. Olha só. Então, foi
o meu primeiro passo ali com a venda dentro do empreendedorismo depois de casada, né? Dentro de casa. E ali do biscoito nós montamos um carrinho de lanche. Então eu vendia lanche todas as noites, né? Fazia hambúrguer, meu esposo chegava do quartel, trazia os pães quentinhos, a gente ia colocando. Os próprios clientes ajudando a olhar ele, que ele era pequenininho ali, para fazer essa gestão ali do negócio. E quando começou a dar certo o carrinho de lanche, começou a brotar no meu coração o desejo de crescer. E falei, poxa, vamos montar uma lanchonete, porque tem funcionado. Não tínhamos dinheiro para montar a lanchonete. O que a gente tem? A gente tinha as parcelas da casa. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, vendeu uma casa para empreender. Não é vender uma casa, porque a gente tinha 10 meses, um ano que morava ali. Então, eram as parcelas de um ano. Nós não tínhamos dado entrada, então a gente arrumou alguém para comprar a casa, pagar as parcelas. Mas o carrinho de lanche era o que a gente tinha para montar uma lanchonete. E montamos e deu muito certo. Porque até então eu prendia, né? Então era aquela questão. Você acorda cedo, um lugar onde você coloca seu filho ali, onde você faz um pão, onde você faz a gestão, uma gestão pequena. Meu esposo no dia de folga me ajudava e as coisas aconteciam. E o desejo de empreender, ele começa a tomar conta, mas o desejo do crescimento. E a gente precisa entender a importância que o crescimento, ele demanda de cuidado, né? Isso em todas as fases e etapas da vida. Se você pega uma criança, a fase de crescimento dela, ela demanda de cuidado. Se ela está crescendo, ela é recém-nascida, ela começa a crescer, ela depende de ser alimentada por você 100%. Quando ela começa a andar, você tem que andar atrás dela, porque ela sozinha, ela se cai, ela não tem noção da altura, ela não tem noção da escada. Na adolescência, você tem que acompanhar o tempo todo o crescimento, você tem que se preparar, aprender a lidar, porque se você deixa um adolescente, vocês lidam com um adolescente solto, eles acham, né, que são donos da razão, que vão saber fazer tudo. Então, você tem que ter esse cuidado do acompanhamento. No empreendedorismo, ele não é diferente. O sonho de crescer, ele faz parte, ele tem que fazer parte e nos mover a crescer. Mas ele tem que ser acompanhado de um cuidado. Ele tem que ser acompanhado de um preparo. Né? Eu tenho que me preparar para cuidar de um adolescente, eu tenho que me preparar para cuidar de um filho. E diferente de muitos, eu não me preparei. Então, eu decidi que iríamos vender a lanchonete e comprar uma pizzaria, porque era uma bela de uma oportunidade de um negócio que já funcionava. Então, eu sei empreender, eu vou montar. Só que eu não tinha noção nenhuma de pizzaiolo, de gestão, equipe de garçons, de motoboys, de compra. Como que você compra, como que você administra, como que você lida com a gestão do dia a dia, dos insumos, com a perca. E quando nós chegamos na pizzaria, era um negócio que dava movimento, ou seja, ele já rodava, mais difícil ainda do que o negócio que você começa pequenininho, vai aprendendo, vai crescendo, né? Que você vai aprendendo, com o filho, você vai aprendendo a ser mãe, né? Do crescimento dele. Então, quando você pega um negócio pequeno e ele vai crescendo, se desenvolvendo na sua mão, você vai adquirindo a experiência dia após dia. Mas quando você já pega ele rodando, você tem que aprender de tudo e melhorar a cada processo. E ali a gente se embananou totalmente, quebramos, misturamos os bolsos, na gestão financeira péssima, não sabia comprar, não sabia fazer nada, não sabia fazer a gestão de tudo aquilo, a ponto de morar numa casa na beira do rio de Pau a Pique. Nossa. Daí você pensa, né? Começar é difícil, mas recomeçar é muito mais difícil, porque você já está cansada. Você está desacreditado, você tem uma plateia de pessoas olhando e falando, não deu certo, eu te avisei que não ia dar certo, as coisas não funcionam dessa forma. As pessoas não têm noção do quanto você está machucado, que você está ferida. Então, você vai ouvir coisas, você vai se deparar com situações onde você precisa realmente entender que é você e Deus. É um momento onde você vai ter que entender que você pode contar seus sonhos para quem sonha com você. Porque dependendo de quem você comentar, é um nível de acusação muito alto e nem todo mundo está preparado para lidar aquilo e está tudo bem. Porque é o que as pessoas estão vendo. As pessoas, elas nos olham pelos nossos frutos, pelos nossos resultados. Isso é normal de ser humano. Deus nos vê como a gente é. Deus olha a gente ali totalmente improvável, sabe? A Luzia é totalmente improvável, uma família totalmente improvável. Ele fala, não, eu vou escolher eles para cuidar de uma rede que vai alcançar nações. Deus nos vê, mas o homem não. O homem, ele vai te olhar baseado no que você está, naquela situação que você está ali, que você está vivendo.
Então, às vezes, a gente espera muito, são expectativas muito altas, as pessoas estão olhando. E isso é uma preocupação que a gente vai olhar, está na Bíblia. Quando a gente vai lá em Daniel, quando ele estava sendo preparado, e quando ele se dispõe a jejuar, a primeira coisa da preocupação do copeiro que ele fala, mas como? Quando vocês forem se apresentar diante dos reis, você vai estar magro, desnutrido, você precisa comer quando ele se recusa. Por quê? Porque alguém está preocupado. Ele queria jovens perfeitos, sem defeitos, inteligentes, de boa aparência. E se você ficar abatido, ele diz, não, pode fazer o teste comigo. Que se eu estiver abatido, você não precisa me apresentar. E ali ele conclui ali a missão dele, porque ele sabia o que Deus tinha a respeito dele. Então, a gente precisa entender que as pessoas, sim, elas se preocupam com as nossas aparências e nós vamos ser julgados muitas vezes. Então, a situação que você está quebrada, é normal as pessoas elas não quererem. É onde você precisa buscar para se capacitar, para voltar para o estágio, né, onde está, entender o que aconteceu, o que te levou ali, como você vai sair dali. Eu lembro que foram dias muito difíceis, porque todas as portas se fecharam, a gente não conseguia alugar casa em lugar nenhum. A gente não conseguia acessar crédito de nada, porque a gente estava enfiado em empréstimo. E o que a gente conseguiu foi alugar uma casa na beira do rio de Pau a Pique, onde o caseiro da fazenda, que era de direito dele, essa casa, ele não queria morar, porque era de fato uma casa bem ruim. Então ele pagava aluguel em outro lugar e ele alugava pra gente ali. E ainda dava 2 litros de leite por dia. Nossa. Entendeu? Então ali foi um tempo assim de muito aprendizado, um desafio muito grande, porque é onde você olha para todos os lados, você não entende o que está acontecendo. Os primeiros dias foram dias onde eu refletia, eu orava, eu brigava com Deus, eu queria entender o que estava acontecendo, o que eu tinha feito de errado naquele tempo. Até que Deus ele traz uma reflexão muito forte, onde ele fala, olha, é bom para comer, coma e usufrua do fruto do seu trabalho em seus poucos dias de vida. Todos nós temos poucos dias de vida, ainda que a gente viva 100 anos. De repente, quando você olha, se você perder uma pessoa querida muito jovem, você fala, mas foi tão jovem, não viveu nada, você fica com saudade. Se você perder uma pessoa idosa que você ama, você fala, eu poderia ter convivido mais com a minha avó, poderia ter tido mais tempo. Então, são poucos dias. Por isso que a Bíblia vai falar assim, que a vida é como um sopro, é como uma neblina, de repente você foi e as coisas se foram. Então, Luzia, são poucos dias de vida. Uma trindade, nascer, viver, morrer. Nascer você não tem escolha, você já nasceu. Morrer você também não tem escolha, você vai morrer. A única escolha que você tem é como você vai viver seus poucos dias do seu nascimento até a morte. Eu sugiro que você viva na minha presença. Que você entenda. E outra, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca quis que você viesse parar nesse lugar. Aí a gente vai lá para Ageu. Um povo onde eles saem com destino à reconstrução de um templo, onde eles vão para reconstruir o templo do Senhor. De repente, eles começam a ficar ocupados demais, a correria demais do dia a dia, eles deixam a construção do templo de lado e ficam preocupados cuidando das suas próprias casas. Uma desculpa boa, né? Porque, olha, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho trabalho, não dá para fazer a obra da forma que as pessoas acham que eu tenho que dar. Só que 18 anos depois, esse povo eles começam a viver coisas e tempos difíceis que eles começam a não entender. E eles falam, Senhor, o que está acontecendo? Aí a Bíblia vai falar, eles trabalhavam, recebiam o dinheiro, enfiavam e era como se se colocasse numa bolsa furada. E Jesus, o que está acontecendo, meu Deus, que eu recebo esse dinheiro e eu não tenho dinheiro para nada na minha vida? E o Senhor fala assim, olha, o que está acontecendo? Não, olha, veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês vieram com uma proposta de reconstruir o templo, de colocar. De repente, vocês se viram ocupados demais com as casas de vocês e deixaram o templo de lado. E hoje vocês estão colhendo o fruto das escolhas de vocês. Eu nunca quis, Luzia, que você viesse morar aqui na beira do rio. Foram os seus caminhos, foram as suas escolhas. Você não ouviu, você não aprendeu sobre gestão, você não reconheceu que precisava de ajuda. Você fez um voto comigo, que se você começasse a empreender, você ia mudar a história da sua casa, da sua família. Em pouco tempo, você estava ocupada demais com seus negócios, você não tinha tempo para mim, você não tinha tempo para a igreja, você não tinha tempo para nada. E apesar da sua desculpa ser boa, e eu via que você trabalhava de dia e trabalhava de noite, você negligenciou o tempo com a minha casa, com o meu templo. E hoje você está aí.
E aí eu chorei, eu orei, eu pedi perdão. Eu entendi, né, que a minha escolha, a forma errada, né, de conduzir com as minhas escolhas, o Senhor estava no negócio, mas a forma que eu conduzia era totalmente diferente, no meu braço, achando, né, que tomando decisões sozinha, o ouvido tampado, né, porque nosso ouvido ele tem que estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, a direção qual o Senhor vai nos dar. Caminhar por fé é saber que estamos sendo guiados por um Deus que nos dá o destino. A fé é a certeza das coisas que se esperam e não se vê, algo que eu tenho certeza que vai acontecer, mas o que eu estou almejando que vai acontecer foi lançado. Eu tenho uma palavra profética, o Senhor me deu para que eu creia nisso, ou vai ser na força do braço? Vai colocar. E ali eu entendendo, entrei em casa, fui passar um café e bem mexida mesmo com o Espírito Santo. A gente precisa entender que às vezes tem situações que a gente vive, que o Senhor vai nos apertando, que a gente não entende. Às vezes é aquele momento que é a virada de chave. Eu falo sempre assim, você está um passo de alcançar o sucesso, você dá um passo de dar certo. Por isso que às vezes o diabo ele insiste tanto para você querer voltar para trás e começar de novo. E eu lembro que eu fui passar um café, quando eu acendi o fogão, acabou meu gás. Eu falei, não, Deus. A minha prática, você tá de sacanagem comigo? Tá assim? Depois de tudo. Depois de tudo isso, eu já entendi, pedi perdão, me reconciliei, vai acabar o gás. Que mais que falta? Né? Eu já falei tudo, já me arrependi, não tinha mais nem o que chorar. E eu falei, agora não dá. Eu vou ter que pedir dinheiro emprestado pro meu pai para comprar o gás. E eu não queria dinheiro nenhum ir atrás do meu pai. Porque quando nós fomos vender a casa para montar a pizzaria, para montar a lanchonete, meu pai, você não faz isso. Minha filha, casa não se vende, vocês são um casal novo, vocês acabaram de casar com um filho pequeno, comprar uma casa, essa oportunidade é para poucos. Você vai desfazer de um negócio, né, que tá dando certo, não faz isso, não vai dar certo, não vai dar certo, eu fiz. Então eu sabia que eu indo lá, eu ia ouvir tudo que ele estava pronto esperando só para falar. Orgulho também. Mas fui. Eu lembro que eu cheguei e falei, papai... Tudo bem, benção, tudo. Ele já esperando, ele estava assim com o discurso pronto. Eu falei, eu queria dinheiro emprestado para comprar meu gás. Porque acabou meu gás. Ele falou, eu avisei você que esse negócio não ia dar certo. Abrir negócio não dá certo. Luzia, pelo amor de Deus. Olha a situação que você está passando, eu não suporto. Ver você nessa situação. Eu te falei para não vender aquela casa. Eu te pedi para não fazer isso. Tá aqui, pega esse dinheiro. Vai embora, compra o gás e nunca mais abre nada na sua vida. Você tá me escutando? Que eu não aguento ver você nessa situação. Eu falei, tô. Peguei o dinheiro e fui embora, quieta, né? Porque eu sabia que eu ia ouvir, eu só tava enrolando pra ir ali. E aí, quando eu saí da casa do papai, eu comecei a caminhar, prontamente eu falei, se eu comprar o gás, eu não vou ter dinheiro pra comprar comida. Que adianta ter gás e não ter comida? Aí eu vou ter que voltar para pedir dinheiro para comprar comida, eu vou virar uma pedinte. Agora eu tenho R$40, eu vou abrir outro negócio? Seu pai tinha acabado de falar. Mas como eu sou uma filha muito obediente, extremamente obediente, eu falei, eu vou ter que abrir, porque eu não tenho o que fazer. Eu falei, o que eu vou abrir com R$40? Né? Porque aí você vai ver o empreendedor nato, né? E aí eu falei, olha, na pizzaria eu fazia tomate seco. Eu sempre tive um dom com as mãos, com a cozinha, sempre gostei. Eu vou passar na quitanda, eu vou comprar uma caixa de tomate e vou levar para casa. Porque a casa tem um fogão de lenha. Eu acendo o fogão de lenha, cozinho, começo a desidratar tomate, junto dinheiro para comprar o gás e comida e assim eu vou até sair dali. Então, sempre tem uma solução. É que não é a que a gente quer. Eu já tinha visto fogão de lenha ali. Em nenhum momento eu falei assim, acabou o meu gás, eu vou cozinhar na lenha um tempo. Não, aí eu fui pegar o dinheiro do gás, porque então o gás era o problema. Mas quando eu vi, eu já entendi que não dava. O que a gente precisa entender? Tem momentos, tem problemas que a gente precisa ter sabedoria para solucionar. Né? Porque se você pega o dinheiro, se você paga uma conta, você não resolve. Você precisa ter sabedoria como você vai lidar com essas finanças para você, de fato, resolver o seu problema. Porque senão você só vai trocando. Então, você precisa ser estratégico. O que Satanás faz? Assim, porque o empreendedor ele tem o dom, ele soluciona o problema. Então, quando você está, às vezes, numa dívida, numa situação difícil, o Satanás ele te cega para você não ver mais a solução do problema. Então, você deixa de ver a solução e é onde você vai entrando em dívida em cima de dívida.
Então, ali eu comecei a vender tomate seco e eu consegui juntar dinheiro, tirar minha família daquele lugar e mudar para uma outra cidade, que era Roseira. Porque meu esposo, ele ficava na estrada. Você pensa, quase lá perto de Passa Quatro, trabalhando aqui em Taubaté, ele ia no Envio. Era uma loucura, era de madrugada, às vezes não conseguia carona, voltava para casa, eu me sentia culpada, dizia, olha onde eu fui enfiar meu marido. Ele brinca que ele é o empreendedor, né? Porque ele viu o potencial em mim e acreditou todo o tempo. Porque pensa, o outro dois já tinha largado. Não ia dar conta de ficar me acompanhando nessas loucuras. Minha, tadinho, hoje eu olho pra ele e falo que dó. Né? De ver, ele olha ali. Às vezes a gente tá, hoje ele não tá aqui, mas eu tô ali palestrando, ele tá na primeira fileira olhando. Ele se emociona até hoje com a nossa história. Eu falo, Jesus. É que nem o pessoal fala, né? Ele investiu na planta, né? Ele investiu na planta. É bem isso, ele investiu, ele enxergava onde ninguém via. E ali eu voltei a empreender. Só que quando eu cheguei em Roseira, é engraçado que quando você toma um tombo muito grande, né, uma queda muito grande, é de uma sabedoria que você vai adquirir do dia para noite, assim, porque você vai, aquele ditado em gato escaldado tem medo de água fria, né? Quente, o que é? Ixi. Aí você pegando a gente... Escaldado, água quente, nem medo. Então, você fica ali com medo daquela situação. E aí, cheguei em Roseira, eu começo a avaliar a volta, eu falo assim, olha, o tomate seco aqui não vai funcionar, né? Aqui, qualquer supermercado que você for, você vai achar. Uhum. Diferente de lá, que eu morava beira de serra, né? A gente tinha uma Maria Fumaça que passava, uma estação, demandava de turista. E eu falei, olha, eu vou começar a fazer pirulito. Na verdade, eu tinha R$5, eu fui no mercado. O que dava para fazer com R$5? O quilo de açúcar era R$1,25. Corante, 70 e poucos centavos. Falei, corante, açúcar, pirulito. Eu nunca tinha feito pirulito na minha vida. Nunca. Eu falei, eu vou fazer pirulito. Então, eu cheguei em casa. E depois, meu marido foi louco, porque eu falei, olha, eu preciso de uma forma para fazer pirulito. Aonde? E para achar aquela forma da época dos pirulitinhos. Então, ele tinha que ser alumínio batido, então nós conseguimos a forma. Ali eu fui xicrinha por xicrinha de açúcar até chegar na receita do pirulito, porque para todo mundo que eu ligava, do orelhão, ninguém passava a receita, que na minha cidade é comum esses pirulitos, quem faça, mas aqui não era. E ali nós começamos, de 3 em 3 pirulitinhos. Meu marido pegou, lá onde ele trabalhava, um pedaço de arame, aí a gente cortou o papelão, enfiava o arame, e aí enfiando o saquinho assim de pirulito. Eu já tinha, minha filha já tinha nascido, então eu tinha uma bebê que eu amamentava no peito, um filho pequeno, o marido, e pirulito, e um monte de dívida ali para colocar. E aí a gente começou a vender pirulito nas armazéns da cidade. Compramos um carrinho, um golzinho, a gás. Meu irmão arrumou um carrinho lá para comprar para mim. Esse mesmo irmão que tinha feito o muro para mim, arrumou lá um carro lá para eu comprar a gás. Você pensa o golzinho quadrado a gás. A gente vendendo pirulito. E aí, nisso, uma moça comentou que a prefeitura da cidade estava dando um curso de massagem. Então, foi o primeiro curso na área de estética que eu fiz. E quando eu entrei nesse curso, assim, eu me encantei. Com 3 semanas de curso, assim, as clientes entravam, eu gostava muito de falar, atendendo. E uma cliente falou assim, nossa, tem alguma coisa diferente na sua mão, porque no momento que eu fazia a massagem, eu orava, era uma conexão muito grande, porque a massagem, ela te conecta muito, e a mão ela tem o poder da cura, a gente sabe. E uma mulher, ela sofria muito de fibromialgia, ela falou, você não consegue me atender em domicílio? Você tem uma mão tão boa. Eu prontamente, eu falei, sim, consigo. Ela, que bom, você tem maca? Eu não, mas você tem mesa? Ela, mesa? Mesa, ela tenho. Eu falei, então tudo bem, eu te atendo em cima da sua mesa te aguenta? Aguenta, eu forro com edredom, nós forramos com cobertor, uma toalha, e eu atendo você em cima da mesa. Então, eu comecei na estética com o que eu não tinha. Quando estava todo mundo no curso, esperando ter dinheiro para comprar maca, para criar uma estrutura, eu comecei com o que eu tinha, mas ali eu já tinha entendido que não tinha a ver com o que eu fazia, tinha a ver com o que eu carregava. Eu já sabia o que aquela mulher precisava. E ali eu começo o meu processo de atendimento em domicílio, que foram muitas curas, muitas restaurações no lar. E essa mulher comprou uma maca no cartão de crédito, eu paguei em serviço. E ali eu ganhei um outro curso de massoterapia neurológica, aonde eu estava fazendo esse curso, eu comecei a conversar com o meu professor, assim, que foi um cara incrível, assim, Deus me deu a oportunidade de aprender com grandes mestres, e todos os cursos gratuitos. Esse cara era um cara, assim, ele já tinha passado por vários AVCs, ele tinha se recuperado, ele tinha sido conceituado fisioterapeuta.
E tava ali, ensinava com muito amor. Então, a parte neurológica, assim, ele dava show. E eu muito curiosa, então eu aprendia demais com ele. E aí, um dia eu falei assim, professor Antunes, o nome dele, um grande homem. Aí eu falei, eu quero muito montar uma tenda de massagem na praia. Ele, uma tenda, Luzia, onde você viu isso? Ah, eu vi lá, na televisão, as mulheres, né, no Nordeste, era muito comum, pra cá não tinha. E eu preciso, meu sonho é voltar a morar em Taubaté, pagar as minhas dívidas, voltar para Taubaté, não tem condição. Meu marido fica na estrada, indo e vindo. O que você precisa? Eu falei, olha, eu já tenho uma maca. A minha amiga vai comprar uma tenda para mim no cartão de crédito dela. Eu preciso de uma cadeira. E aí ele falou, uma cadeira de shiatsu. Ele falou, pega a minha e vai. Pode pegar a minha cadeira e ir. Legal. Falei, também eu preciso terminar o curso. Faltava 2 meses quase para terminar o curso. E eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, filha, pega essa cadeira e vai. Nossa. Você tem sonhos, você vai voar. E muita gente ainda vai ouvir falar de você. E eu lembro que eu catei aquela cadeira, né, e fui para casa toda empolgada. E falei para o meu esposo, já tem a cadeira, já tem a maca, vamos para Ubatuba para conseguir um alvará de funcionamento. Pegamos o carro, fomos para Ubatuba, pegamos as crianças. E eu lembro que quando eu cheguei na prefeitura, eu falo para a moça assim, olha, eu quero tirar uma licença. Ela, de quê? Daí eu, para massagem. Ela, mas não tem essa licença. Eu falei, não, mas tem que ter essa licença. Não, mas não tem. Eu falei, não, mas eu preciso de uma licença de massagem. Eu falei, faz o protocolo. E ela, não existe esse tipo de licença. Aqui, todas as que você vê é a extensão do hotel. Eu olhei, eu falei, essa moça é crente. Ela tava de saia atrás do balcão. Eu lembro direitinho. Tem um estilinho, né? Não, eu vou mexer com o psicológico dela, né? Eu falei assim, olha aqui, deixa eu te pedir uma coisa em nome de Jesus. Protocola esse documento. Eu só tô pedindo para você protocolar esse documento. Ela deu o documento, eu fui no banheiro. Eu orei com o documento e voltei. Preenchi e dei na mão dela, ela protocolou. Filho, no outro dia eu virei aquela cidade de ponta cabeça. Eu achei todas as autoridades que você imagina voltado para o que eu precisava. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe essa... Eu preciso de uma licença. Eu preciso trabalhar legalmente. Eu preciso. Olha, tal lugar tem assim, assado. Eu ia falando nos caminhos. Até nós conseguimos a licença. Até hoje, a única massagista com alvará de funcionamento na praia fui eu. O resto é tudo extensão do hotel, para você ter uma noção. Nossa. Caramba. De quanto as coisas é burocrática, mas também isso mostra o quanto as pessoas param no meio do caminho, na primeira dificuldade. O primeiro não, vai embora. É por isso que Deus, ele vai vendo o quanto ele pode te entregar, né? O quanto você está disposto a caminhar. Sabe aquilo que ele fala? Tá de caminho mais uma milha, tá difícil caminho mais uma milha. O quanto você está disposto a caminhar mais uma milha para você alcançar o que de fato você quer? Isso é fato. E nesses momentos de dificuldade, assim, que você falou que nesse momento a pessoa para quando vê algo pode ser de tropeço, né? Passou algum versículo, alguma passagem na sua mente que te manteve firme, mais firme assim, alegre para continuar? Eis que te digo de mim mesmo, Senhor, tenha misericórdia, que eu não aguento mais essa situação. Eram momentos, cara, era tão surreal. Toda a igreja que eu ia, sempre tinha uma palavra profética voltada para mim, a mesma. Então eu estava lá num culto, a pessoa falava, ei, você aí, deixa eu te falar, Deus manda te dizer que tem uma porta enorme na sua frente. Aí eu ia em outra igreja, olha, Deus manda te dizer que tem uma porta imensa na sua frente. Chegou um dia que eu estava tão cansada, tão exausta, que eu fui no culto, numa igrejinha, estava morando num cômodo ali. E o pregador fala assim, ei, você aí, você é de verde. Eu falei, não é possível que o senhor vai mandar eu levantar. Eu na última cadeira, eu levantei. Deus manda te dizer que tem uma porta enorme aberta para você. Grandes coisas o senhor vai fazer através da sua vida. Eu levantei, virei as costas com raiva e fui embora. Cheguei e falei pro meu marido assim, chega, eu tô cansada. Eu cheguei à conclusão que é para nós abrir uma fábrica de porta. Portas grandes. Que porta é essa que não abre nunca? Olha a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos morando num cômodo, num colchão inflável. Não faz sentido essa palavra. E olha para você ver, né? E Deus repetia. E ele insistia, ele repetia, ele insistia. Então, era momentos que eu falo assim, até hoje, de dificuldade.
eu voltava meus olhos para as promessas do Senhor. O Senhor tem promessa para minha casa, o Senhor tem promessa para minha vida, eu estou caminhando, eu estou fazendo a tua obra, eu estou vivendo em verdade. Tá difícil, me dê forças para continuar. Sabe? Então eu pedia, não me deixa parar, eu não quero parar e eu não quero sair do seu caminho, não me deixa desviar nem pela direita nem pela esquerda. Né? Que eu morro aqui, nesse quarto, num colchão inflável, mas dentro da sua vontade. Não me deixe sair da sua vontade, porque eu não quero mais. Eu tinha pavor, tenho. Eu não quero mais caminhar na minha vontade. Porque todas as vezes que eu tentei caminhar na minha vontade, deu muito ruim. E ali eram tempos difíceis, mas o Senhor ia dando a graça. Então o Senhor deu o alvará. E eu lembro assim que quando saiu o alvará de funcionamento, eu tinha que... Na sexta-feira, a gente já tinha que estar na praia, montando a tenda para a gente começar a trabalhar. E trabalhar em praia é um desafio, porque 5 horas da manhã a gente tinha que montar essa tenda, trabalhar o dia todo, aí ia para casa, limpava a maca para atender o pessoal do domicílio. Então, nós fomos, conseguimos o alvará, alugamos um cômodo, um quadrado, com banheirinho para fora. Aí fomos para casa para pegar. Então, a gente... montava o colchão inflável, dormia eu, meu esposo, uma filha que a mamãe estava no peito e o Caio. Então, Caio e Renata eram bem pequenos. Falei, então nós vamos até Roseira, vamos pegar o colchão, vamos pegar uma TV, a roupa das crianças, a gente desce, porque eu já tinha que começar a atender na sexta-feira. E quando a gente estava indo embora, quando a gente chegando em Roseira para pegar as coisas, para no outro dia a gente já voltar, porque isso era uma quarta-feira, na quinta a gente voltava, na sexta eu começava a atender. Que tinha um tempo ali, um prazo. Veio uma chuva, mas uma enchente muito forte. Então, foi a conta de eu tirar a Renata, o Renato tirar o Caio e a enchente levou o nosso carro. Então, você pensa, um golzinho quadrado a gás na enchente. Nossa. Vai viver que jeito isso? Minha filha. No outro dia, né, Renato vai, não tenta bater no carro, nada de funcionar. Chama, liga pro meu irmão de novo, né? Pede para vir, arruma um ferro velho para tirar aquele carro. Lá em casa é 8 homens e 8 mulheres. Então, meus irmãos têm sempre uns contatos ali, né? De alguma coisa. Para tirar o carro da enchente. Passou um rapaz, meu esposo pediu para levar eu com as crianças para casa. E ele ficou ali para resolver o problema do carro. E ali eu lembro que a Renata chegou, dormiu, bebê, né? Mamou, dormiu. E o Caio chorava muito. O Caio pequeno, ele chorava muito. Eu lembro que eu olhei para ele, minha Bíblia estava assim, Salmo 128, do trabalho de tuas mãos comerás e dele prosperará. E eu olhei para o meu filho e falei assim, filho, deixa eu te falar uma coisa, não chora. É o último bem material que a gente tinha, Deus permitiu que a enchente levasse. Um dia nós vamos andar de Land Rover. Eu não sabia o que era Land Rover. Eu sabia que era um carro caro, famoso. Eu nunca tinha visto uma Land Rover na minha vida. Tanto é que anos depois... Muitos anos, quando nós compramos a nossa primeira Land Rover, já era tarde, a gente escutou um barulho, e aí a gente correu para ver, né, mexeu na porta, era meu filho debruçado no carro chorando. Filho, o que você tá chorando? Mamãe, eu tô lembrando do dia que a gente levou o nosso carro e você falou que nós íamos andar de Land Rover. Então, assim, nós vamos passar por situações difíceis, por momentos, muitas vezes, trágicos, mas não é não passar, mas como nós vamos passar, porque como nós decidimos passar, o quanto nós glorificamos a Deus naquele momento é o que vai fazer com que a vitória venha e que lá na frente a gente alcance, que a gente avance. É ali que a gente vai mostrar onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Né? Se ele está nas coisas, se ele está no dinheiro ou se ele está em Deus. Porque talvez Deus vai permitir, como foi com o Jó, ele vai tirar tudo para que você dependa 100% totalmente dele. Quando você tira todas as coisas, a pessoa continua na dependência de Deus, adorando a Deus, todas as demais, ele vai começar a acrescentar. Quando a gente vê lá a história de Jó, quando fala que dá em dobro, a gente não fala que ele não sofreu, não fala que foi cessado e aliviado o sofrimento dele na hora. É imensurável. É imensurável quando você fala. Mas é um Deus que ele é capaz de reconstruir uma história e tirar a dor. Nesse tempo, e a gente falando de dor ali, eu lembro que toda aquela situação daquele conflito, tudo no carro perdido, tudo. O meu alvará de funcionamento no chão do carro seco. Ali eu entendi, eu precisava do alvará,
Eu precisava da dependência de Deus, a minha família estava ali, porque Deus ia me dar condição. Eu estava viva, a minha família estava viva. Né? E às vezes Satanás ele vai tentar colocar empecilhos no meio do caminho para você desistir. Porque era simples, eu não posso ir mais porque eu não tenho carro. Eu vou precisar atender domicílio. Eu lembro que eu liguei pro meu sogro e emprestamos o carro dele. Falei, empresta seu carro por uma semana. Depois nós compramos o carrinho dele, tinha um Uninho na época. Porque a gente precisa estar lá na sexta, não tem o que fazer, já perdemos o carro, o alvará está aqui, está intacto, a gente precisa estar lá e começar a trabalhar. Então a gente ficava o dia inteiro na praia. Mas por que chegar tão cedo, 5 horas da manhã? Porque existe uma lei que chama Lei do Turista. Se você tá ali e chegar uma pessoa, um turista e sentar, claro que se você falasse, olha, você pode sair, aqui é meu lugar de trabalho, com o maior prazer ele vai levantar e sentar do lado. Mas sempre tem um concorrente que vai querer chegar e ocupar o seu lugar. Se aquele lugar estiver ocupado, você não pode tirar a pessoa. Então você perde um dia de trabalho. Perder um dia de trabalho para um autônomo na praia é muita coisa. Mas quem é seu concorrente? Não tinha outro massagista? Não. Seu concorrente na praia é o vendedor de pastel, o vendedor de milho, é o vendedor de queijo. É todo mundo que está ali, um concorre com o outro. Então você tem que chegar muito cedo, você tem que trabalhar muito para você... Dias de sol o tempo todo embaixo de uma tenda toda de branco, atendendo todo mundo. É um ambiente onde está todo mundo se divertindo. Então você presencia de tudo, você participa de todas as situações. É um desafio. Realmente, hoje, quando eu olho uma pessoa trabalhando na praia, eu falo assim, olha, eu oro, eu falo assim, essa pessoa não tem noção. Mas foi um tempo muito precioso, onde se ganha dinheiro, a gente conseguiu juntar dinheiro e voltar a morar em Taubaté. Eu achei legal dessa parte da história, eu achei importante a sua posição como mãe de família, mas também como alguém que tinha uma fé em Deus, que sabia que Deus ia prover. Né? Então você declarou naquela hora, você falou pro seu filho, olha... Pode trazer. Olha, essa é a última vez que a gente passa por isso e a gente vai ter uma Land Rover. E quando aconteceu, de fato, eu imagino a emoção do seu filho. Porque o seu papel como mãe ali foi crucial, sabe? De estabelecer. Não, a gente tem uma base. E essa base é Deus. E Deus não falha. Eu achei isso muito importante. Porque até mesmo porque aquela coisa, as palavras, elas têm poder. Então, o que você declara no momento de aflição, de angústia, elas vão determinar, elas vão dar destino para o que você busca, sabe? Então, cuidado, né, com o que sai da sua boca, cuidado com o que você tem profetizado, cuidado com o que você tem lançado, né, o que tem saído da sua boca. Mas não tem problema, é só um palavrão, mas não sei o quê. O ambiente, ele é terrível. Tem gente que acredita que, tipo assim, esse negócio de palavra não tem poder. Ixi. Nossa, só de ver experimento em planta, você fala, falando palavras de bênção pra ela e palavras de maldição pra ela, um experimento que eu vi, como que a pessoa não acredita nisso? Exatamente. Eu tenho até um amigo lá na faculdade que todo dia ele fala, quero morrer. Eu falo, cara, não fala isso, cara. Não fala isso, porque você não sabe que quando realmente pode acontecer isso. Você tá desejando isso pra sua vida. Exato. E aí, o querer, né? Como nem sempre é num momento, de repente, no melhor momento da vida dele, ele se depara com uma situação, numa enfermidade, onde ele vai clamar pela vida. Né? E aí você fica, mas você não queria morrer? Exato. Né? Porque então, assim, a gente precisa entender o que a gente fala, o que a gente clama. Muitas pessoas falavam assim, olha, tem um testemunho de uma pastora que ela fala, eu era uma pessoa que eu fui depressiva e eu clamava pela morte e de repente me deparei com câncer e eu estava na melhor fase da minha vida. E eu falava, Senhor, me perdoa porque eu não quero morrer. Deus curou, Deus restituiu. Hoje ela, para a glória de Deus, ela está super bem. Mas a gente precisa entender, né, o que a gente lança e qual que é o momento. Né? Porque quando a gente lança algo, a gente lança na terra. Sim. E cada fruto, ele tem um tempo para a colheita disso. Então, a importância de declararmos, de lembrarmos nossos filhos de quem eles são, né? De se lembrarmos de quem nós somos em Cristo Jesus. De saber que sim, ele pode fazer todas as coisas novas, né? De novo, às vezes as pessoas falam, mas o que o Jó sofreu? Sim, Deus, ele, quando ele viu que ele era totalmente... Ele refez todas as coisas. E eu falo porque teve um momento muito difícil nas nossas vidas, que nós perdemos um filho, nosso segundo filho, entre o Caio e a Renata, nasceu e faleceu. E era um momento de muita dor na nossa casa, era um luto, era algo muito sério. Passando por dificuldades. Passando por dificuldade.
Mas quando eu entendi, né, o porquê daquele tempo, daquele menino, da existência, da conversão do pai, no começo foi muito conflito, muita luta. E quando a gente consegue entender, Deus curou, Deus restaurou, Deus tirou aquela dor do meu coração. Hoje eu falo com tranquilidade, hoje eu sei que o céu é de verdade. Hoje eu não tenho problema de falar, eu não tenho problema de lembrar, entendeu? Não é uma saudade que dói, é uma saudade de gratidão. Você consegue olhar, né? Hoje eu tenho uma outra filha, eu tenho a Renata, e eu olho para a minha vida e esse momento, ele não dói. Deus fez todas as coisas novas. Eu sou grata, eu sei da existência. Aquele período foi um período de extrema importância. Claro que você tem momentos que você vai falar, nossa, como que seria? Como que estaria? Né? Que delícia que seria. Mas eu entendo a vontade de Deus, do que Deus fez, e eu sei que a palavra de Deus, ela vai falar que os filhos são herança do Senhor, né? Então, é uma herança. E herança é algo que é adquirido, né? Então, o Senhor, ele fala que os nossos filhos são usufruto. A hora que Deus quiser pegar ou ir lá no cartório e cancelar, ele cancela. A gente saber que nós vamos encontrar que existe uma eternidade. Então, existe paz. Então, hoje eu olho, eu tenho certeza que Jó, ele fala, olha, eu sirvo a um Deus que um dia eu vou encontrar com todos os meus filhos de novo. Sabe? Eu vou encontrar com tudo que Deus tirou, eu sei que tá lá. Né? E eu vou usufruir dos filhos que Deus está me dando agora, dessa nova fase que Deus está me dando. Até no final de Jó, ele diz, né, que antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu posso dizer que eu vi a sua face, né? Então, hoje eu conheço depois de tudo isso, Jó ainda fala isso, isso é incrível, né? Quando você olha, são experiências com Deus, e eu falo que às vezes tem situação que o Senhor realmente ele vai permitir para que você entre no nível de intimidade profundo, até que seja só você e ele. Até que seja só você e ele. Então, às vezes, você vai olhar, você não vai entender. A pessoa perde família, a pessoa perde isso, perde tudo, de repente. E aí, o momento que é você e ele, a dependência 100% dele é fato. Quando você entende que você depende 100% de Deus, todas as coisas, ele começa a acrescentar novamente, da forma dele, do jeito dele. As coisas começam a fluir, entender. Você começa a entender que muitas coisas não estavam dando certo porque você acreditava em Deus, você dizia que dependia de Deus, mas você sempre queria colocar a sua mão. Então eu vejo assim, isso muitos pais que querem ser o Espírito Santo dos filhos, pastores que querem ser o Espírito Santo da igreja. Né? Eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado, nós como os pastores, nós temos que tomar muito cuidado da forma que a gente lida com as nossas ovelhas, porque a gente não é o Espírito Santo, né? A gente é aquele que lembra quem eles são, lembra de onde eles vieram, lembra da importância de colocar, mas eles, de fazer com que as nossas ovelhas caminhem para ter as experiências, as vivências dela. É isso que faz uma igreja forte. É isso que faz um membro querer estar ali, querer estar sempre perto do líder. Porque ele vê que aquele líder, ele empurra ele cada vez mais para a intimidade com Cristo, que cada vez mais leva ele a ter experiência com o Espírito. Diferente de querer dizer isso ou aquilo, não, mas é você viver. Uma coisa é você conhecer o Deus que o seu líder fala, outra coisa é você conhecer o Deus que você vê, que você vive, que é o que já fala. Né? Hoje eu conheço o Deus que eu vejo, o que eu vivo. São essa experiência que vai nos movendo. E nós conseguimos o tão sonhado dinheiro para pagar as dívidas e voltar a morar em Taubaté. Era o sonho. Eu lembro que quando eu cheguei em Taubaté, eu sabia que eu ia encontrar dificuldades, porque toda uma carteira de cliente estava lá. Eu tinha construído uma carteira de cliente muito boa. Mas quando eu cheguei em Taubaté, eu cheguei com uma sabedoria do Senhor tão incrível. Que teve um dia assim difícil. E orando, e o Senhor falou para mim assim, olha, nunca mais vai faltar alimento em seu celeiro, seus pastos nunca mais deixarão de ser verde, eles estão verdejantes. E eu me apegando ali naquela palavra, orando, eu comecei a falar, olha, as pessoas, olha, faz uns cartãozinhos de visita, faz uns flyers, deixa nos lugares para as pessoas te chamar para fazer massagem. E Deus, prontamente, ele falou no meu coração, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não vai fazer cartão, não vai fazer flyer, não vai pôr outdoor, nada. Ninguém sabe quem é você aqui ainda. Ninguém sabe. Primeiro, as pessoas precisam conhecer quem você é, conhecer as suas obras. Trabalhe até que as pessoas te conheçam pelo seu nome. Tem até um filme, né? Esqueci o nome do filme. Que da luta, o soldado vem e fala, qual que é o seu nome? Daí ele fala, muito bem, soldado, me lembrarei do seu nome. Pela atitude dele, né? De estar ali
na linha de batalha. Lembra o nome do filme aí pra mim, alguém? Desse nome, que agora eu fiquei querendo lembrar. E eu lembro que eu comecei a ir na rede pública das escolas, eu falava, oi, olha, eu me chamo Luzia, eu trabalho com massagem, assim, esse assado, eu posso ficar aqui? Eu fico o dia todo, eu atendo todo mundo. Todos os colaboradores, depois quem gostar do meu serviço me contrata e eu vou atender em domicílio. Então ali eu comecei. Então eu atendi uma professora, atendi uma servente, atendi alguém que estava ali. Você quer falar? Não. Atendi alguém que estava ali e de repente começaram a surgir os clientes. Eu ia atender em domicílio, ia atendendo outro, as pessoas colocando. De repente eu já não tinha mais horário, a minha agenda estava cheia. Aí foram muitas curas, restaurações, né? Porque a massagem, você entra na casa, você entra nos quartos, no momento onde a pessoa está despida, a pessoa está nua, ela está sensível, ela está vulnerável. Então foram muitas mulheres estéreis que a gente orava, engravidava, casamentos destruídos, né? Que a gente orava e começava a interceder. Então quando Jesus fez todo o trabalho que ele tinha que fazer através da minha vida nos lares, nas casas, eu montei uma sala. E ali eu comecei a ministrar cursos sozinha, ministrava muitos cursos, muitos alunos. E depois esse espaço ficou pequeno. Nós montamos, a mesma proprietária me ofereceu um outro espaço onde eu aluguei dela, que era uma casa inteira, onde virou uma escola. Essa escola eu comecei a ministrar cursos, muitos cursos, contratei outras pessoas, comecei a prestar consultorias para salões de beleza, outras franquias que estão instalando na região. Que legal. E até que chegou um momento que eu falei para o meu esposo, falei, nossa, o mais difícil de uma franquia é o know-how, é o suporte. Nós estamos aí engordando o boi do vizinho, vamos abrir a minha, pelo amor de Deus. Nós já passamos na vida. Agora você está bem, sua escola está bem, as crianças estão bem, estão estudando, né? A gente está caminhando. Luzia do céu, é muita loucura. Vai abrir. E aí eu fui orar, falei, Deus do céu, eu não posso errar mais, porque se eu errar agora eu vou arrumar um divórcio, esse homem não vai mais me aguentar. Pelo amor de Deus. E aí Deus me deu o texto de Gênesis 15:5, que ele fala, né, ainda se contasse as estrelas do céu, não saberia a nossa descendência. Então ali nós tivemos certeza que a sobrancelha não só ocuparia o Brasil, como atravessaria as fronteiras. Aí levei para o meu esposo o texto, ele falou, tá, o que você quer saber? Se Deus já falou com você quer saber o quê? Se eu vou te apoiar isso, ele tá bom, se Deus tá falando, tamo juntos. E se não der certo, se não der certo, deu. E aí eu falei, Deus, como é que nós vamos fazer para construir tudo isso? Aí Deus deu um outro texto de 2 Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí Deus falou assim, olha, até que eu tenho sustentado vocês e eu vou sustentar vocês daqui para frente. E aí Deus começou a trabalhar, montamos a primeira loja no Taubaté Shopping. Ali eu vendia todos os dias. Chegava uma pessoa, o que é isso? É uma lojinha? Não é uma lojinha, isso é uma franquia. Ah, mas é uma franquia? Mas onde tem? Eu falava aqui. A pessoa vai franquia daquele negócio que tem em todo lugar. E todo... mas essa é a minha loja piloto. Você não quer ser meu franqueado? Eu contava a história, mostrava a loja, 25 metros quadrados. Eu mostrava a loja, a pessoa ria e ia embora. Todo dia alguém ria da minha cara, porque tipo, essa mulher é louca, uma franquia. Até que chegou um belo dia, uma moça entrou e falou, que é isso? É uma franquia. É uma franquia, que interessante, eu quero investir numa franquia. Minha primeira franqueada, está comigo há 11 anos. Nossa. E aí eu falei para ela, é uma franquia, vamos tomar um café? Ela, vamos. Aí nós sentamos assim, por muito tempo meu escritório foi um café que tinha em frente à minha loja no shopping, um café que existe até hoje. E aí eu sentei ali para tomar um café com ela, contei, e ela falou, olha, eu vou investir nessa franquia, não é nem na franquia, eu vou investir nessa história, eu quero estar junto. O Espírito Santo trabalhou ali, foi uma mesa muito preciosa com ela ali. E ali nós montamos, que eu tinha um sonho de montar o quiosque, mas em Taubaté não tinha espaço na época, então apresentei para ela o formato, né, que era o modelo de negócio de quiosque de sobrancelha que a gente queria. Então nós montamos o primeiro modelo de quiosque de sobrancelhas em Guaratinguetá, através da vida da Pâmela. E ali nós começamos a franquear e nos tornamos a maior rede do mundo do nosso segmento. Nossa. Hoje nós estamos em 5 países aí, 3 continentes. Em que ano mesmo que começou a sobrancelha? 5 de dezembro de 2013. 2013. Nossa, teve um crescimento incrível, né? Nesses 12 anos, né, de franquia. E nisso ganhou vários prêmios também, que eu dei uma olhada. Muitos prêmios. A gente tem, graças a Deus, assim, tanto nacional quanto internacional, da parte de franchise, né? O Deus tem colocado aí, abençoado a gente.
Eu ganhei também, eu fiquei em primeiro lugar na categoria Ela Faz História, que é um prêmio muito legal das pequenas empresas, grandes negócios e Facebook. Então, é um prêmio que acontece dentro da sede do Facebook e do Instagram. Então, você assina na parede do Instagram. É muito legal do escritório deles. É um prêmio bem, bem relevante. Assim, tem vários prêmios assim, que a gente tem ali, tanto da parte de empresa quanto de pessoas, sabe? Então, assim, Deus tem feito um trabalho incrível. E teve algum momento, assim, nesse crescimento, que o que acontece muito com vários empreendedores, que no começo tá com Deus e tudo mais, quando começa a atingir um nível, sabe, começa a ter dificuldade com o relacionamento com Deus e acaba se perdendo. Tinha algum momento que você viu que você estava se distanciando um pouco, ou sempre se manteve firme no propósito? Quando eu quebrei na pizzaria, eu fiquei mais preocupado com o negócio que as coisas de Deus. Aí foi onde eu falei, né, deu muito ruim. Depois dali, nunca mais. Porque hoje eu sei que quando eu negligenciar o meu tempo com Deus, Deus me lembra assim, olha, tem um quartinho separado para você lá na beira do rio ainda, viu? Tá lá do mesmo jeito. É só você vacilar que você vai para lá, o cantinho da disciplina. Então, assim, não adianta. E antes eu dava desculpa que eu trabalhava de domingo a domingo, que era o restaurante de dia, a pizzaria à noite. Eu não tinha tempo, que Deus entendia. E entenda que o problema não é trabalhar de domingo a domingo, porque hoje a minha rede funciona de domingo a domingo, das 10 da manhã às 10 da noite, todos os dias. A gente fecha 2 vezes no ano, Natal e Ano Novo. Que é os únicos dias que o shopping permita que você feche. O resto você segue a regra deles, a ordem deles. Então o problema não é trabalhar de domingo a domingo, o problema é você entender quais são as suas prioridades. Hoje eu entendi, o Senhor me mostrou lá na beira do rio quais eram as minhas prioridades. Então hoje eu sei que é de Deus para a minha vida, da minha vida para a minha casa, da minha casa para a minha empresa, da minha empresa para o mundo. Se eu continuar respeitando essa regra, eu vou continuar atravessando fronteira, eu vou continuar alcançando nações. Se eu inverter de novo, o Senhor vai ter que me trazer para um nível de disciplina até que eu aprenda, entendeu? Então, não é que Deus não vai fazer, mas você precisa voltar lá no começo de novo. Sim. No começo, quando você começou a empreender, né? Você falou dos pirulitos, você falou da pizzaria. Você começou com uma forma de solucionar o problema, né? Sim. Como você falou. Teve um momento na sua vida que você de fato entendeu, não, eu sou uma empreendedora. Isso é meu chamado, é para isso que eu fui criado. Tem algum momento que você entendeu isso? Não, quando eu entrei pro mercado de estética. É algo assim que eu me apaixonei, porque eu vi que eu podia juntar, né? Conexão e propósito ali, eu podia juntar através da minha fé, do que eu carregava, do meu evangelismo, eu podia juntar com a minha profissão, né? Podia tocar nas pessoas, ministrar. São poucas as profissões que você pode tocar na vida das pessoas. Na estética, a gente toca, a gente põe as mãos. Sim. Tem algum lugar que as sobrancelhas atingiu que você nunca imaginou, assim, né? Hoje as sobrancelhas abordam diversos países, né? Tem algum deles que você falou, nossa, nunca imaginei chegar lá? Muitos. Tem muitos que eu ainda não conheço. Né? Tem muitas lojas que eu ainda não consegui visitar, tem estado que eu ainda não fui. É tão lindo quando você vê, porque antes as pessoas conheciam, né? Eu tinha o tempo todo que firmar quem era a Luzia pelas sobrancelhas, né? Então eu ia, preparava um lugar, preparava um espaço para que a minha marca entrasse. Eu treinava, eu colocava. E hoje ela anuncia a Luzia. Então, hoje as pessoas conhecem a sobrancelha, conhecem a Luzia através das sobrancelhas. Então, hoje tem lugares que essa marca chega, tem lugares que as pessoas estão lá, que elas não têm noção. E quando olham, elas vão ver, nossa, quem é a Luzia? A Luzia é quem fundou as sobrancelhas. Então, hoje ela é uma marca que ela é estampada em muitos lugares, ela tem anunciado meu nome. Olha que diferente. Olha como que Deus faz, olha como que Deus leva. Sim. Como que através do seu negócio você espalha a palavra de Deus? Em todo o tempo, através do toque, através de palavras de afirmação, de momentos onde os nossos clientes são atendidos, a forma que a gente lida com a conduta. Através das nossas campanhas institucionais, não participando de muitas campanhas que no mundo é comum, que a gente não faz, não participa. Quando o nosso franqueado ele entra sabendo que é uma marca cristã, uma marca onde nós vamos abordar, anunciar a palavra. Nas nossas convenções, eu sempre ministro a palavra, onde
dentro da nossa empresa, do nosso escritório, a gente sempre ora antes dos nossos momentos de orações, através dos nossos podcasts. A palavra de Deus ela é mensurada através dos nossos produtos consagrados o tempo todo. Muito Da bom. hora. Top. Até isso é muito importante, né? Porque a gente já recebeu aqui no podcast também o Carlos Aldana, que ele também é empreendedor, ele é da Guatemala, mas ele mora na Flórida e empreendedor lá. Ele é um cara bem sucedido e ele tem 21 anos. Olha o menino. Ele e o irmão dele. Ele e o irmão dele, eles empreendem juntos e eles prosperaram de uma forma assim sobrenatural. E eles colaboram com o governo da cidade deles, governo do estado, né? Isso. Porque a Flórida passou pelo furacão no ano passado, eles auxiliaram o governo do estado a fazer a reconstrução. Então, assim, eles têm sido jovens muito relevantes de impacto social, assim, através do empreendedorismo. E eu vejo isso essa mesma sintonia na sua vida, né? Porque você vê o quanto de impacto você já gerou através disso, né? Através do uso desse dom que Deus te deu, né? Isso é muito importante. Como cristãos, esse é de fato o nosso chamado, né? Exatamente. Isso porque é se muito as pessoas importante. querem fazer missões, muitas vezes ela almeja muitos lugares. Eu quero a África e nada contra. Eu quero ir para lugares onde a fome está devastando, a fome está acabando. E a palavra de Deus vai dizer que nem só de pão viverá o homem. Tá? E nesses lugares onde as pessoas, a economia gira, onde as pessoas são bem-sucedidas, onde elas acham que tem tudo e que não precisa de mais nada, onde elas acreditam que o dinheiro compra tudo, que a vida delas está bem resolvida, mas quando chegam em casa, tem uma casa linda, mas não tem um lar, corações vazios, tristes, se suicidando, a depressão, a solidão. Tem um estudo do hospital do Texas, eu não me lembro o nome, eu estava falando com a minha filha hoje de manhã, onde ele mostra assim, que as maiores causas de enfermidades frequentadas ali nesses hospitais é a solidão. Nossa. Pessoas bem-sucedidas que têm tudo, mas é uma solidão. E pessoas que vão não sei quantas mil vezes no hospital, sabe? Achando que estão com ataque cardíaco, com crises seríssimas de ansiedades. Quando eles fazem o diagnóstico, quando eles chegam no diagnóstico daquela causa, daquela situação que a pessoa está vivendo, é através da solidão. Nossa. Então, onde o dinheiro compra tudo, mas não compra a paz. E aí, quando você leva o evangelho para essas pessoas que você apresenta, né, essas pessoas onde o Deus dela é o dinheiro, onde o coração dela está firmado nas coisas e no dinheiro, e ela chega num momento que ela sabe que ela pode comprar o que ela quiser, que não supra aquela ausência, e ela entende e conhece um Deus que supre, que nutre, que suporta e que dá sentido para a vida, todas aquelas coisas passam a não ter mais sentido. Essa pessoa passa a ofertar, essa pessoa passa a semear no reino, essa pessoa começa a tirar o coração dali e levar para a obra de Deus. E a consequência disso, a fome da África é saciada. Os lugares das periferias que não têm condição, onde o problema é a fome, o Senhor usa esses empresários para ir lá e sustentar e alimentar. Então, a gente precisa entender a importância de onde nós vamos semear a palavra, aonde nós vamos semear. Porque o lugar mais difícil para falar não é num lugar onde a pessoa está extremamente sensível, vulnerável, à fome, ao pão, onde você chega, que você alimenta, aquela pessoa vai ser grata, ela vai olhar para você cheio de fome e de sede, ela vai agradecer a Deus, porque ela vai ver Deus chegando através da sua vida como forma de suprimento daquele alimento. Que você está alimentando a carne, automaticamente ela vai receber, o espírito dela vai ser grato. Agora, quando você chega numa pessoa que está saciada, que está cheia de pão, como é que você entra com o evangelho? Isso. Uma pessoa que passou por vários problemas na vida, que ela construiu tudo, acha que ela construiu tudo na força do braço, que ela é ateu, que ela não precisa acreditar em Deus. Que ela fez e chegou até ali. Para que ela vai querer? Onde vai olhar para você e falar assim, mas e esse Deus, por que está acontecendo isso? Por que tem tantas crianças passando fome e aquilo? Como é que você explica para uma pessoa dessa o amor de Deus? Até porque
quando o empreendedor, quando ele se baseia só numa questão financeira, ele tem um limite. Exato. Mas quando se trata de Deus conduzindo o negócio, você apresenta uma solução que não é limitada. Porque as pessoas acham que em missões só se trata de você ir para algum lugar pobre, né? E pregar o evangelho e ajudar as pessoas. Sendo que você tem o seu negócio, você tá também agindo como missões, evangelismo, né? Exato. Então isso que é o diferencial que, tipo assim, o pessoal não vê isso hoje, né? Tem que abrir um pouco a mente para conseguir entender que o negócio é uma forma de evangelismo, é missões. E ainda mais que a senhora tem várias franquias em diversos lugares atingindo e cada vez mais cumprindo o ID, né? Isso que é incrível de pensar, né? É isso. É o ID. E até uma pergunta, como empresária, né? Como uma CEO das sobrancelhas, qual você diria que seria a característica mais crucial que uma pessoa precisa ter quando ela começa a empreender? Isso, né, fora a parte espiritual, mas uma parte mais de gestão. O que a pessoa precisa ter? Tempo para avaliar o que é prioridade e o que é urgência. Ela precisa saber o que é prioridade e o que é urgência. Nós vamos ver hoje as empresas o tempo todo passando por desafios. Você chega ali e está sempre apagando incêndio. Está sempre resolvendo alguma coisa de imediato, de urgência. Não tem mais tempo para planejar, não tem mais tempo para construir o que tem que ser feito, para executar tarefas da forma correta, para ouvir, discernimento para ouvir, para liderar, para fazer a gestão correta daquilo ali. Muito bom. E como você separa o que é estratégia humana e o que é a direção de Deus? Não tem como separar. Tudo age. A estratégia humana ela tem que vir de Deus. Legal, muito bom. Entendeu? É a mesma coisa que você fala assim, você tem que separar o pessoal do profissional. Não tem como separar. Entendeu? Porque a minha empresa, eu sou a extensão da minha casa. Entendeu? Então, a forma que eu lido com a gestão da minha casa, eu tenho que lidar na gestão da empresa. Que tem que ser com ordem, com bom senso, com decência, com responsabilidade, né, com prioridades. Ela é a extensão. Muitas vezes você vai ver uma empresa que está passando por situações que tem algo grave acontecendo, você pode ver que está acontecendo alguma coisa lá atrás, que está tudo mal resolvido. Então, a pessoa ela começa a ter, da noite para o dia, a pessoa fala, nossa, é um líder, ele começa a ser incisivo. Né? Lideranças abusivas que você vê. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que é a liderança do século XXI, o apóstolo Ed que vai fazer o nosso prefácio, entendeu? Que a gente vai falar sobre isso, sabe? A liderança de Saul, preocupado demais com a reputação e esquece da glória de Deus, que Saul, ele foi um líder levantado por Deus, ele tinha um chamado, ele tinha uma condição, uma aptidão para fazer com que aquilo acontecesse, para que aquele reinado tivesse sucesso. Só que chegou um momento que ele começou a ficar tão cheio de si, ele achou que ele era bom o suficiente para resolver tudo, ele parou de consultar Deus. E ele começou a tomar decisões e partir para estratégias dele. Eu decido porque eu sei, porque eu tenho experiência, eu estou há tantos anos no mercado, eu entendo do mercado financeiro, eu entendo do mercado estratégico, eu entendo de liderança, eu entendo de visão, eu dou mentoria para 500 mil pessoas. E aí Samuel chega e fala, olha, Saul, Deus não está se agradando dessa situação. E ele está retirando a unção de você, pelas suas atitudes. E o que ele fala para Samuel? Em vez de ele falar, não, como Davi fez, não, Senhor, tira tudo, mas não me tira essa unção. Se arrepender, me ajuda, eu preciso conectar com Deus. Ele fala, não, Samuel, mas e agora? Então vamos fazer o seguinte, volta comigo, que nós vamos passar ali, vai ter um monte de pessoas. Volta comigo que se as pessoas me verem com você, não vão ver que eu estou sem unção. Porque você é um homem de Deus, então eu vou caminhar com você, as pessoas vão continuar acreditando que eu sou um homem de Deus. Então, a preocupação dele com o que as pessoas iam pensar a respeito dele, com a reputação dele, era maior do que Deus estava pensando sobre ele. Sim. E hoje a gente vive numa geração onde as pessoas estão mais preocupadas o que vão pensar a meu respeito do que Deus pensa a meu respeito. Daí começa a tomar atitude por si só. Sabe, deixam de orar, dão respostas imediatas, com medo de perder negócio, fala assim para tudo, mas a oportunidade é boa. A oportunidade, às vezes, ela é ótima, ela não é boa. Mas é o que Deus quer para você naquele momento? Só porque ela é boa é para mim?
Ela me convém naquele momento? Sim, Sabedoria. sabedoria. Até se a gente for falar, esse podcast feito pelos jovens, né? Se a gente for pensar na geração de jovens que a gente vê hoje, que é completamente imediatista, que não tem essa paciência até, não tem essa ideia de esperar as coisas de fato ser mais fiel a Deus do que a pessoa tomar as atitudes dela, né, por si só. Exato. Até o que você poderia dizer, Luzia, para um jovem que está iniciando, né? E hoje, por exemplo, tem aquela coisa, se você não é presente nas redes sociais, você não vai dar certo, entendeu? Essas coisas. Então, o visual hoje, como você falou, a aparência hoje importa muito. Como você se mostra. Então, como que um jovem ele pode, por exemplo, iniciar um negócio, mas preservar esse coração, sabe? De fato, a preocupação dele seja agradar ao Senhor, né? As redes sociais realmente é uma grande porta de entrada. E ali, hoje, a gente, quando vai contratar alguém, a primeira coisa que a gente faz, a gente olha as redes sociais. E não só a gente vê aí o governo americano hoje, quando você tem uma entrevista para um visto, para ser aprovado ou não, ele vai nas suas redes sociais. Porque ela é seu histórico, porque hoje ela registra e ela documenta tudo, fica tudo ali. Né? A gente não vai ver nada ser descartado. Ainda que você vá e exclua algo, se eles quiserem o registro, eles têm. Então, o que a gente precisa entender? Qual é o seu comportamento nas redes sociais? Porque se você é um jovem que você decide empreender, que você quer que o seu empreendimento ele é uma ferramenta para atrair outros jovens, para gerar negócio, para gerar conexões, para criar um movimento, qual que é a linguagem que você está usando ali? Porque se não for para edificar, se não for para levar o nome do Senhor, se não for para que as pessoas entendam da forma correta o seu modelo de negócio, que eles olhem como um diferencial, porque não é fazer o mais do mesmo, mas é apresentar para o mercado de uma forma diferente tudo que já existe. E quando a gente fala de forma diferente, é trazendo a sua identidade, trazendo a sua cultura, trazendo o seu posicionamento, trazendo uma demanda num formato totalmente diferente. Do coração ansioso, dessa falta de identidade, onde cada hora a pessoa está ali falando de algo, falando de uma maneira. Aonde você tem frequentado, você tem que tomar muito cuidado. Porque você é o seu cartão de visita. As pessoas o tempo todo estão olhando. E aí você, eu sou um jovem, eu sou um empreendedor cristão. Onde você vai? Com quem você anda? Ah, mas Jesus andava com os beberrões. Jesus bebia. Jesus estava em prostíbulo, Jesus estava evangelizando nos piores lugares. Tá, tudo bem. Mas Jesus venceu o ambiente porque ele era Deus. Você vence. Você vence. Você faz jejum de chocolate, na primeira apertada você come bombom escondido. Você esquece de dar uma garfada nesse bolo. Você vence. Ah, mas né, eu era viciado, eu bebia, eu fazia algo e hoje Deus me usa para ir evangelizar na biqueira. Você está acompanhado de pessoas sérias com você ali? Que está colocando, eu vou hoje evangelizar na balada. Eu vou para lá porque Deus mandou eu ir falar de Jesus lá dentro. Você consegue vencer aquele ambiente? E eu posso falar para você com 100% de certeza que eu não sou especialista, mas eu já ouvi de muitos psiquiatras, de pessoas que cuidam de psicólogo. Não vence o ambiente. Sozinho você não vence o ambiente. Você não briga com a carne. Sozinho, não. José, ele fugia do pecado. Ele não ficava insistindo na frente da mulher de Potifar, não. Olha, ele fugia. Ele saía e deixava sozinho, porque ele sabia que podia, e assim mesmo, né? Ela armou para ele. Davi venceu o urso, ele venceu o leão, ele matou um gigante, mas ele perdeu para a carne, ele pecou com Potifar, com a esposa de Potifar. Entendeu? Sim. Com a esposa de Potifar, não, José que era da esposa de Potifar, com a mulher de Urias. Ele perdeu para a carne, se arrependeu. É um homem segundo o coração de Deus, mas perdeu para a carne. Naquele momento, o pecado dele foi a carne. Então, nós temos grandes exemplos que não dá certo você querer negociar com a sua carne. É renúncia o tempo todo, é fugir. Fugir do diabo.
resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir do pecado. Então a gente precisa entender. Jovens, né? Voltando para a sua pergunta, aonde você tem ido? Entendeu? É uma brecha? Porque se você for usar suas redes sociais, você precisa ter uma conduta. Porque em algum momento, se você vacilar, alguém vai tirar uma foto, vai dar um print, vai colocar e vai parar aí. É muita sabedoria. Onde você anda, com quem você anda, as mesas que você senta, o que você come, o que você bebe, a forma que você come, a forma que você bebe, a forma que você se veste. O tempo todo alguém está te olhando. E cada vez mais, como empresário, né? Exato. E crescendo, observar isso e Exato. conseguir andar no trilho certo das coisas. É aonde você está, porque a sua marca, ela representa você. As pessoas falam assim, nossa, mas tem muitos eventos, muitas convenções, né? Voltado para o franchise, que você não vai, que você não está, porque não é em todas que eu vou estar. Mas algo que enche meu coração de alegria, que vários lugares que eu vou, né, podcast renomado, de pessoas que entendem de franchise, falam, olha, toda vez que eu ouço falar das sobrancelhas, eu escuto falar que é uma marca respeitada, que é uma marca cristã. E o franqueado, quando ele chega, que ele vai passar na última entrevista com a Camille, que ele já passou para a equipe, para ele poder entender os valores da empresa, se de fato, a minha pergunta para ele, você sabe que nós somos uma marca cristã, a gente trabalha dessa forma, tem campanhas institucionais que nós não vamos participar, né? Por exemplo, uma delas é o Halloween, nós não vamos, né, entrar. Como é que funciona para você? Falou, não, eu sempre soube que é uma marca cristã. E não tem a ver com uma religião. A pessoa, às vezes, ela é de uma religião totalmente diferente, mas eu entendo e eu tenho acompanhado e eu quero fazer parte dessa marca, dessa família. Então, a sua marca, ela é uma expressão, você representa. No início, as pessoas vão olhar e quem vai tornar a sua marca conhecida é você. Então, todas as vezes que as pessoas chegavam ali e falavam, que isso, é uma lojinha? É uma lojinha? Não, não é uma lojinha, é uma franquia. Porque era uma franquia, Deus tinha me dado uma franquia. Ah, mas ninguém via uma franquia, mas eu via. Então, o Senhor, ele vai olhar para você, as pessoas vão olhar e falar assim, mas ninguém te vê como empresário. Mas se Deus te deu, Deus te vê como empresário. Deus te vê como alguém de potencial. E eu preciso olhar para o meu negócio, eu preciso olhar como Deus vê. Eu preciso falar o que Deus diz e pensa a meu respeito. Ele tinha me dado que seria uma franquia, que atravessaríamos as fronteiras. Por que eu ia aceitar a pessoa falar que era uma lojinha? Ainda que ela me titulasse como soberba, sei lá o que ela queria, ou como palhaça, ria, louca. Não tem problema. Não tem problema. Muitas pessoas que sentaram comigo e riram, passaram-se um tempo, buscaram para querer comprar a franquia, não tinha mais vaga no Vale. Tiveram que ir para longe, distante, outro estado. Olha só. Nossa. Pois é. Que incrível isso. E até a importância, né, de você caminhar na palavra. Então, você recebeu de Deus que aquele versículo de Gênesis 15:5, né? E você caminhou nisso, sabe? Então, a importância também de você acreditar na visão, né? Acreditar na visão. Até lembrei do apóstolo L. Porque ele é um homem assim, que muitas vezes ele vê, Deus fala com ele, Deus traz a ele algo que é revolucionário. E às vezes as pessoas podem até não comprar muita ideia, mas ele compra e vai até o final. E assim as pessoas vão se juntando. Andar em fé, assim, né? Vai nascendo. Andar em fé. Andar em fé. E bem alicerçada, alinhada, sabe? Ouvido sensível ao Espírito Santo. Quem a gente ouve? Quem de fato está nos dando conselho, de quem nós temos buscado. Né? Entender que é diariamente. Às vezes são decisões simples, mas tem que ser diárias. Sabe? Tem que ser todos os dias. Você precisa, Senhor, me direciona. Às vezes eu brinco muito, né, no escritório. Às vezes acontecendo alguma coisa ali, eu chego e falo, olha, vamos conversar. Mas se prepare que eu não orei. Tipo assim, a pessoa nem vai entrar na sala comigo. Entendeu? Você quer que eu ore ou a gente vai conversar amanhã, então, a respeito desse assunto? Que é um assunto de imediato que caiu na mesa. Dá um tempinho, deixa eu orar para processar isso aqui, daí você entra. É uma mesa linda, porque se você entrar no fervo da situação, eu sem orar, vai dar pau. E como é liderar uma equipe grande, mantendo os valores, né?
Você consegue... É que eu fiz a pergunta antes, mostrando valores dentro do seu negócio. Aham. E, né, como tem diversas franquias, mas como é que é liderar essa equipe grande, mantendo a visão? Posicionamento. O seu posicionamento, ele precisa entender qual é o alinhamento de cultura da sua empresa, né? Tem que estar claro para todo mundo, né? Qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores. Então, a minha missão ali como empresária, a minha missão como CEO, a minha missão como serva de Deus, com aquele povo qual que é, antes de ser com o negócio, com aquele povo qual que é. A minha visão para aquele negócio, sabe? A direção que eu quero dar, o destino, onde eu quero que aquelas pessoas cheguem comigo. O que eu estou enxergando quando eu olho lá na frente para o meu negócio? E quais são os valores que, independente das tempestades no meio do caminho, das desavenças, que eu não vou negociar? Né? A clareza é que eu não vou me vender no meio do caminho. Que não adianta eles quererem chegar com convencimento, com A, B, com X, Y, porque se uma campanha tal, institucional, numa época tal, pode aumentar X% o faturamento. Se eu falei que não, se o senhor já falou que não. É quando você se depara com esses conflitos que você fala, mas e aí? É porque tem que abrir mão de muita oportunidade. Porque você vai chega, se né? deparar com empresários que vai sentar na sua mesa, as pessoas que entendem, investidor que vem para o meu negócio, muitos entendem de negócio, entendem de números, de dados, muitas vezes muito mais que eu. Eu sou totalmente humana, sou totalmente de pessoas, de cuidado, eu sou pastora. Entendeu? Você chega uma pessoa extremamente analítica, mas olha, em tantos dias, em X dias, se fizer essa campanha dessa forma, você pode faturar tanto, eu tenho um percentual de X% a mais, tá? Mas não é o que a gente acredita. E aí é onde posiciona. Mas olha os nossos dados, o que Deus faz. Nós nunca deixamos de vender menos, porque nós não aderimos a certas oportunidades. Muito pelo contrário. Nós temos resposta para isso. Respostas pautadas na obediência. Legal. Eu queria abordar um assunto aqui sobre as disciplinas espirituais, né? Porque você tem um livro, que é o Devocional do Empreendedor, inclusive publicado pela Editora Rica. E o 2 está saindo. O 2 está saindo, eu tô sabendo. Muito legal. E, inclusive, eu queria saber como que é esse processo diário seu, né? Porque você tem esse devocional que, inclusive, é que eu não conheço muito da história, mas ele começou primeiro nas suas redes sociais, né? O Devocional do Empreendedor. Ele começou nas redes sociais, é algo assim que eu já faço muito. É o meu devocional com Deus, é o tempo, né, de intimidade com Deus, a qual eu comecei a escrever isso, gravar isso. E as pessoas começaram, ao longo do tempo, pedir pelo livro impresso. A minha biografia tinha ficado pronta já com o escritor, eu não lancei, que eu falei, naquele momento, eu falei, nossa, parece uma vaidade, vou fazer livro, não vou fazer livro, ficou lá a biografia, até hoje também não lancei. E quando veio o devocional, as pessoas começaram a buscar, né, pelo livro, pelo material impresso, entrava nas redes sociais, pediam, entrava em contato com a minha assessoria, querendo o livro. Eu, ai, gente, mas nossa, como eu vou fazer um livro? Dá muito trabalho, né? E até que a Editora Rica conseguiu trazer realmente para a assessoria, conseguiu ver esse potencial que a gente estava ali, olha, vamos fazer, a gente vai lançar esse livro, foi um presente de Deus na minha vida, né? Porque trouxe uma clareza em relação, olha, você não vai ter dor de cabeça com nada, seu material está pronto, está tudo gravado, né? Tá tudo ali escrito, é só para a gente realmente fazer. Eu acho que muitas vidas vão ser alcançadas através desse livro, desse devocional. E aí a confiança que a gente tem, né, e também em relação a tudo, né, do AP, das palavras deles, e colocamos, então vamos fazer, porque é uma editora, né, séria, a gente sabe que consegue. E foi, assim, algo tão surpreendente, tão surreal, porque daí no dia do lançamento que a gente foi fazendo a leitura de Taubaté, na livraria, e eles vendo o espaço, as meninas preparando o cofre. Eu falei, gente, mas livro, será que vai... as pessoas vêm bastante, estava esperando o pessoal do escritório, da livraria, né, que vai, pra gente estar ali, pra gente fazer o lançamento do livro, mas eu acho que normalmente livro, eu já tinha visto vários lançamentos, porque né, minha loja é bem em frente, a livraria leitura, então não vai dar muita gente, então dá pra gente fazer aqui, que é bem tranquilo. E menino do céu, no dia do lançamento, vocês conseguiram ir? Eu tava lá. Teve uma loucura. Tava lotado. Gente, lotou aquele lugar e a escada, e o bombeiro do shopping
shopping começou a ir, porque começou a ficar preocupado com a superlotação, com medo de cair o mezanino do shopping. E fila subindo para autografar os livros. Eu não consegui sair do lugar autografando sem parar. E eu olhava para aquela mesa de comida que Deus multiplicou. Eu falei, não vai dar. Esse tanto de gente, porque você não tinha noção do quanta gente tinha no lançamento. E aí os donos da leitura veio e falou assim, olha, Luzia, nós já trouxemos pessoas famosas aqui. A gente nunca teve um lançamento com tanta gente como foi do lançamento do seu livro. E aí eu entendi que não tinha a ver com a autora, né? Mas com o autor de todas as coisas. Com a mensagem que o Devocional do Empreendedor carregava. E quantos testemunhos de palavras de conforto, sabe? Que empresários estão ali cansados, em momentos aflitos, empreendedores sem saber para onde ir. E me manda uma foto, olha, eu abri a passagem do seu devocional e Deus falou comigo e obrigada por essa mensagem. Quando que vai sair o 2? É uma coisa de doido que Deus fez. Foi surreal. Incrível, né? Muito poderoso. Nossa, mesmo. Sobre as redes sociais, né? Como que você vê de uma forma... Porque hoje a gente vê que os jovens avançam muito através das redes sociais, Sim. né? Como que você pode falar sobre empreender nas redes sociais para os jovens, mostrando a visão, né, de Cristo e tudo mais, sem se tornar algo tóxico? O que a gente precisa entender sobre as redes sociais é com quem a gente fala. Muitas vezes a gente quer ou ser muito técnico, a gente acaba trazendo uma mensagem técnica, acaba não alcançando quem de fato a gente quer, ou a gente alcança muito mais o nosso concorrente do que o nosso cliente, de quem de fato é a nossa intenção de colocar. E o fato dessa falta de discernimento, de como se posicionar ali, né, de buscar realmente, de falar realmente com o público certo, você acaba tendo um baixo engajamento. E isso a pessoa começa a entrar numa posição, muitas vezes, de vaidade, de comparação, autocomiseração. E, meu conteúdo não está sendo entregue, o outro está crescendo, eu não estou crescendo. Qual que é o alcance que a gente está tendo? Começa de repente, a partir para conteúdos que não agradam muitas vezes a Deus e nem o cliente dele, porque daí ele vai deixar de ter menos seguidores ainda. E a gente precisa entender, nós somos discípulos de Jesus, né? A ideia é trazer seguidores para Jesus. Então, como que eu uno a minha fé, que eu vou unir a fé com o meu jeito de ser, dentro do que eu quero oferecer, do que eu quero vender, do que eu quero entregar, a ideia do que eu quero entregar. Então, eu preciso entender que eu estou falando, por exemplo, eu no meu segmento de estética, eu tenho que entender que eu falo com aquela mulher, que é a dona de casa que está lá lavando louça, que está limpando a casa, que está brigando com o marido que está deixando a toalha cair, que está correndo atrás do filho que está chorando, que não tem tempo, que a vida está uma loucura, que trabalha. Então eu tenho que falar com essa mulher que por falta de tempo, numa correria, que como eu, como mulher, que empreende, que trabalha, que ministra na igreja, que tem seus desafios, e ainda assim precisa estar pronta, porque ela fala com outra pessoa. Então nessa mensagem ela tem que entender que se ela precisa estar com as sobrancelhas bem feitas, porque o tempo todo alguém está olhando para a expressão dela, se ela está fazendo careta, se ela está de cara brava, o tempo todo alguém está vendo, se ela está brigando com o marido ali, as pessoas estão notando. E que hora, se ela não tem tempo? Que só ela ir numa loja do shopping correndo, que vai ter uma loja aberta, disponível das 10 da manhã às 10 da noite, sem hora marcada para ela ser atendida. Então é essa mulher que eu tenho que comunicar. Não, eu não posso vir com algo muito técnico. Olha, você que deseja fazer suas sobrancelhas, você que não sei o quê. Então eu preciso falar, olha, né, mostrar para ela através de uma mensagem, de um devocional, do pouco tempo que ela tem, que numa mensagem curta, numa leitura da Bíblia, onde ela está lendo, focando, onde eu mostro o olhar, a importância do olhar como menina dos olhos de Deus. Então tem formas que você consegue trazer e é onde você vai aprender. E automaticamente essa pessoa vai saber quem você é, o que você faz. E no momento certo que ela precisar consumir, ela vai consumir de você, porque ela sabe que você é um servo de Deus, ela sabe que ela é uma abençoadora. Eu falo muitas vezes, não são clientes, são patrocinadoras do nosso negócio. Uma vez que essa cliente ela decide sair da casa dela e ir até as sobrancelhas, ela tem vários negócios, vários salões para ela frequentar, mas ela escolhe. Então, a primeira coisa, o Senhor nos escolheu para representar essa marca. Depois, o cliente escolhe para nos abençoar, para investir o dinheiro dele, fazendo as sobrancelhas com a gente. E é através dessa escolha,
As nossas colaboradoras são abençoadas e elas conseguem levar para dentro da casa delas o sustento através dessa marca. Muitas vidas são transformadas, muitas vidas são impactadas, a mensagem é levada, a palavra de Deus é levada. Então, quando eu começo a replicar isso e mostrar isso nas minhas redes sociais, eu começo a criar o que é uma comunidade, onde as pessoas querem fazer parte e a consequência disso, elas começam a seguir, porque elas veem que elas fazem e que isso tudo faz sentido. Agora, se eu não tenho clareza da identidade disso, eu vou começar a, em todo o tempo, querer atirar para todo lado, porque a minha preocupação vai ser o quê? Em ganhar seguidores, não entregar a mensagem. E mais importante que os seguidores tem que ser a mensagem. A gente tem a prova aí, por exemplo, do nosso canal do Jesus Pode, do Oficial Jesus Pode, que é onde a gente traz histórias de pessoas, de transformações, de coisas que só Jesus pode fazer. Com pouco mais de 2.000 seguidores, a gente atinge 1 milhão, 1 milhão e 100 pessoas mês. Nossa. Caramba. Num crescimento, num compartilhamento absurdo. Tem vídeo que tem mais de 10.000 compartilhamentos. E numa breve história, resumindo, na real, como que surgiu o Jesus Pode? Olha, Jesus Pode é algo que o Senhor me obrigou. Porque a gente tem, né, a Sobrancelhas sempre teve o canal do YouTube Luzia Costa Sobrancelhas. Um canal já de 11 anos. E o meu canal, ele sempre foi para falar de Jesus. A gente tem ali a parte de business, feira, mas assim, o foco era o devocional, era a mesma matéria, meus podcasts, enfim, tudo ali no YouTube. E eu já estava para abrir um podcast, conversando com meu esposo, acho que eu vou abrir um podcast, mais voltado para falar de Jesus, para focar ali, enfim. Mas estava com muita coisa, apresentava o quadro devocional do empreendedor da Band, indo embora, naquela loucura. Falei, deixa vencer o contrato, deixa eu alinhar um pouco a minha vida para eu iniciar um novo projeto, que demanda, né, muito tempo, as gravações e tal. E aqui no Brasil realmente estava tudo muito corrido ainda. Só que nisso, quando eu cheguei em Orlando, era tipo um sábado à tarde, assim, tocou meu telefone, o meu gerente de marketing, o Isaac, falou, tudo bem, eu tenho uma coisa para te falar, eu não sei como te falar. Nós estamos há 2 dias tentando solucionar esse problema, mas entraram na sua conta do YouTube na madrugada e roubaram e limparam a sua conta. Nossa. Eles tiraram tudo. Nossa. Com todas as travas de segurança, com tudo que a gente tinha, a gente não sabe mais o que fazer, já entramos em contato, o jurídico já está em contato com o YouTube, mas a gente não está conseguindo recuperar essa conta. E eu não sei o que fazer e como fazer. Nossa, eu chorei bastante, né? São 11 anos de trabalho, de conteúdo, fiquei mal. Né? O Senhor preparou uma pessoa para entrar ali na justiça, para recuperar tudo, mas nesse tempo que estava correndo, recebi uma palavra, e é onde minha irmã falou assim, olha, Deus manda te falar que não é para parar de mandar mensagem. Ele não quer saber o que aconteceu, mas não é para parar. E aí meu esposo falou assim, mas você não acha que está na hora de você iniciar o Jesus Pode? Porque daí você inicia um outro canal do zero, e começa continua a obra que o Senhor tem na sua vida através de um canal do zero. E a gente vê até conseguir recuperar isso. E aí eu liguei para a equipe, nós abrimos um outro canal do zero no YouTube, abrimos um outro Instagram e começamos do zero ali, aí onde a gente inicia o podcast, onde a gente começa a trazer pessoas e contar. A justiça foi correndo, o juiz determinou que reconheceu ali, né, o nosso canal, realmente foi um crime encomendar. Devolveu o nosso drive, acessamos já muita coisa, mas o canal ainda não voltou. Mesmo o juiz dando a tutela, mesmo a gente ganhando a justiça, até agora o canal ainda não voltou para o ar. E nisso o Jesus Pode foi acontecendo e tem sido uma bênção. O Senhor tem, assim, nós recebemos várias palavras proféticas sobre esse canal, que Deus ia fazer realmente em poucos meses o que muito mais do que tinha acontecido em 11 anos, e de fato um canal assim que acabou de começar, o alcance dele assim é surreal, sabe? A gente trouxe um jovem, o Ítalo, que ele trouxe uma mensagem onde realmente assim, tem alguns cortes que tem mais de 10, 13 mil compartilhamentos, 800 mil comentários. Nossa. Você tá entendendo? Poxa. Então não tem a ver com a quantidade de seguidores, né? Tem a ver com a mensagem, com o que Deus vai fazendo. Sim. Porque tem canal aí de 1 milhão que não tem a quantidade de compartilhamento e de mensagem que a gente tem. Uhum. E hoje, como
empresária, você vê que com a rede social é muito mais, como é que eu posso falar? Não sei se fácil seria a palavra correta para você crescer do que antigamente. Ajuda a escalar, né? Porque você consegue estar em vários lugares, em muitos lugares ao mesmo tempo. Hoje a gente tem ferramentas, né? Tem tecnologias, a IA está aí para isso. Onde você consegue trazer a palavra em várias línguas, onde você consegue multiplicar esse conteúdo com muito mais facilidade. De novo, você consegue mostrar de fato quem você é para muito mais pessoas. Né? A importância, saber quem você segue, saber o tipo de conteúdo que você consome ali dentro, né? Aonde você quer, quais as pessoas que você quer atingir, por que você quer atingir. Para que você não se perca, né? Como uma universidade. Quando vocês jovens entram numa universidade, você vai ter jovens de todos os jeitos, você vai ter várias ofertas em todo o tempo. Né? Agora, você está ali para fazer a diferença no meio daqueles jovens. Né? Das duas, uma. Ou você vai levar a mensagem e vai colher testemunho de jovens aceitando Jesus pelo seu testemunho, pelo seu diferencial. Ainda que outros vão rir, te chamar de bobo, te chamar de careta, enfim, de N coisas. Ou você vai se tornar um deles e vai sair dali perdido. Vai começar a beber, ir para balada, para barzinho nas quintas-feiras. Porque é isso que acontece. Junto com a universidade, isso acontece, a gente sabe. Estamos no mundo. Agora, se vamos querer fazer parte dele, é uma escolha. O livre-arbítrio é isso. Sim. É essencial o discernimento, né? Para você entender de fato quem você é e o ambiente que você está, né? Isso é muito importante. Antes da gente ir no último quadro, rapidinho, eu Pode queria ir, 3 passos para começar o empreendedorismo e 3 erros que você viu em jovens empreendedores que eles cometeram. 3 passos para começar o empreendedorismo? Para empreender em algo. Eu acho que a primeira coisa ali é... Eu brinco que eu sou Joquebede, né? A mãe de Moisés, ela ganhou, ela recebeu para fazer algo que ela faria de graça. Não uma mãe cobra para alimentar um filho, para amamentar um filho. Então, ela faria e amamentaria o filho de graça. Mas ela teve a graça de receber por isso. A filha de Faraó pagava Joquebede para isso. Então, eu trabalhei muito tempo e trabalho e faço muitas coisas do que eu faço até hoje, de mentorias, de lugares, de ministrações, de palestra, de atendimentos que eu fiz em domicílios, em redes públicas, em eventos que hoje eu mando a minha equipe ir representar, que aos olhos das pessoas a gente está fazendo de graça. Mas não, eu recebo por isso, eu recebo a graça de Deus, eu recebo clientes de outro lado, o Senhor nos manda. Então, entenda o que você faria de graça, é algo que você ama fazer. Entendeu? Então, quando eu vou palestrar, tem palestra que eu vou e eu recebo por isso, tem palestra que eu não recebo. Mas eu sei o que eu levo, eu sei a mensagem, eu sei o que Deus dá, então eu vou. Eu ganhando ou não ganhando, eu tô ali. Então, quando você faz algo que você ama, você se torna cada dia mais especialista daquilo. Porque você busca, você começa a consumir conteúdo em prol daquilo. É algo que, quando você vê, você se transformou numa grande autoridade de negócio. Então, esse é o cuidado. Porque quando você faz algo que você não domina, que você não quer se especializar naquilo, que for só pelo dinheiro, vai ficar cansado, vai ficar pesado. E aí a chance de você parar no meio do caminho é muito grande. Uma vez que você descobriu o que você gosta, né, o que você entende ali, para você, não pare de estudar. Não pare de estudar. Porque hoje a gente vive no mercado que antes a gente conseguia fazer um planejamento a 5, 10 anos a longo prazo. Hoje as coisas mudam a todo tempo. Então, todo momento, a gente tem que desaprender para aprender. Muitas vezes, desaprender para aprender. Então, a gente precisa ter realmente a excelência de saber que vai chegar um momento que a gente não vai estar certo em tudo. A humildade para aprender é de extrema importância. Eu saber que eu tenho que ter humildade para aprender. Né? E o terceiro ponto, eu falo assim, é melhor feito do que perfeito.
Porque a pessoa que é perfeccionista, ela fica esperando, ela tá pronta, ela fica esperando isso, ela fica se julgando e ela fica pedindo ajuda de todo mundo, colocando, ela lança a ideia dela para todo mundo e de repente ela vê o negócio dela deslanchando na mão de outro porque ela não teve coragem de sair no lugar, com medo da aprovação da opinião do outro. Então, se você tem uma palavra profética, se você tem a direção de Deus, né, e a instrução, confie, vai. Porque senão você vai ficar para trás. E vai. Certo. Muito bom, né? Qual que é a outra pergunta? 3 erros? 3 erros. É. Eu acho que é o orgulho. Achar que dá conta de tudo. Não querer pedir ajuda, não reconhecer que precisa de ajuda. O orgulho é algo que ele pega muito, realmente, no jovem, porque ainda, né, tem muita coisa para viver e está vivendo. Então, às vezes, as coisas começam a dar certo e aquela necessidade, então, aquela pessoa orgulhosa acaba colocando a falta de discernimento de ouvir o Espírito Santo, né? Aquilo, eu tomo decisão porque eu sei, eu faço. A pressa do dia a dia, né? É a universidade, é o vestibular, é as coisas que tem que fazer, minha mãe está falando por isso, meu pai, e é o pastor, e direção. Eu deixo de ouvir o Espírito para achar e confiar na minha própria competência, e aí eu começo a ser guiado por mim mesmo. Então, isso é um grande erro, né? É um perigo para colocar e não saber falar não. Né? Achar que eu posso sentar em todas as mesas, achar que eu estou pronto, que eu estou preparado. E é onde a gente vê muito jovem cair. A gente vê pessoas com dons, a gente vê pessoas com chamados. A gente tem falado muito de jovens, né? Profetas, ministérios, que a gente vê que está deslanchando. De repente você vê uma frase que começa a falar, você fala, meu Deus, mas da onde está ali? E de repente você começa a ver as ministrações, começa a mudar totalmente. Você vê que uma pessoa que até pouco tempo atrás era guiada pelo Espírito, de repente começa, assim vai descer e falar por si próprio. Né? E entra aquele que a gente brinca, né? Eis que te digo de mim mesmo, e não eis que te digo do Espírito. Até eu saber falar não, né? Também diz respeito da sobrecarga, né? Exato. Porque às vezes a pessoa toma aquilo que ela nem tem capacidade de carregar, né? Então, muito importante, né? É isso. Demais. É isso. Top. Quer Aí não tem apresentar tempo agora? com Deus, né? Apresentar agora o último quadro. Nosso quadro especial. É um quadro que a gente não conta pra ninguém que a gente faz, Ai, entendeu? gente, eu tô A com pessoa medo desse chega aqui quadro. e a gente faz, entendeu? Mas é um quadro legal, que é o bate-bola. Dá um café quente pra mim. Dá um café Ai, pra te sei. dar o café. O bate-bola, a gente te dá um tema e você responde pra gente, de uma forma breve, a resposta desse tema, né? Você não precisa necessariamente falar, tipo, direto. Você pode explicar a resposta, não tem problema. É que a gente brinca que você pega a bola, bate, faz tudo que você quiser, né? Quer começar a falar o primeiro tópico? Pode ser. Um versículo que te inspira nos negócios. Gênesis 15:5. Sim. Imaginei mesmo. Um hábito que você não abre mão. Meu devocional. Legal. Tempo com Deus. Uma música. Nossa, eu sou muito ruim de nome de música. E cantar vai ser humilhante. Jesus. Ai, mas tem uma que eu... Ai, gente, são tantas músicas que eu gosto. O nome da música. Ai, Senhor, eu acho que eu gosto demais daquela do Fernandinho. Grandes coisas estão por vir. Legal. Porque Essa é boa sempre o Senhor tem algo novo. Eu amo viver o novo de Deus, extraordinário de Deus. Essa música mexeu comigo em vários momentos da minha vida. Eu acho que o nome é esse, né? Grandes coisas estão por vir. Porque Acho que eu não lembro. canta aí o nome. você, vai. Eu não vou cantar. Juro que eu não vou cantar. O Breno é da adoração aqui na igreja. Grandes coisas estão por vir. Aí, ó. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Essa eu É bom, amo, eu amo. É profético o tempo todo. Entra ano e sai ano, essa música continua. Nossa, eu gosto muito dela. Eu amo. Um livro que todo empreendedor deveria ler, além da Bíblia. Nossa, gente, tem um que eu gosto demais dele, que é do Empresas Feitas para Vencer, de Collins. Esse livro é muito bom. Muito bom. Mindset é um livro muito bom. Também, que é Carol Dweck. Ative Seu Cérebro. Caroline Leif, ele traz a neurociência junto com a palavra de Deus. Então, são livros realmente, assim, muito bom.
Mais Legal. esperto que o diabo, Napoleão Hill. Ele mostra exatamente como o diabo ele age na mente dos empreendedores, das pessoas. Eu gosto demais desse livro também. Legal. Tem algum livro que, tipo assim, que você viu que o pessoal compartilha muito sobre empreendedorismo e tudo mais, só que é uma furada? Tem vários. Né? Você vai ver que tem vários. Mas eu acho assim que tem uns que... Alguns livros de autoajuda, de auto-performance. Né? Então, você vai ver algumas dicas ali que, fica tanto tempo numa banheira de gelo. Né? Dentro da fisiologia, ela pode causar alguma coisa ali do tecido, da pele. A gente vamos falar para a área da estética, se a gente estivesse usando ali dentro, né, do meu mercado. A gente poderia trabalhar num processo, né, de uma celulite, um processo, né, de uma desinflamação da pele. Enfim, a gente poderia entrar em outros fatores que o gelo ele seria benéfico, alguma coisa, né, para você acordar, despertar. Enfim, eu creio sim que tem várias funções benéficas dele. Mas, cara, não vai fazer você ganhar dinheiro, empreender, e a sua performance, assim, tomar banho gelado. Você pensa, eu ralei minha vida inteira. Eu tenho trauma, né? Vou contar. Papai, a vida inteira, a gente morava na roça, e meu pai, ele trocava 15 vezes a resistência do chuveiro, mas não comprava um chuveiro. Ele pegava o chuveiro da minha avó. Sabe aquela coisa de fuçar e ficar trocando? Então, era aquele chuveiro, sempre aquele espingo d'água. Então, o que eu mais amo na minha casa hoje é meu banheiro tem 2 chuveiros, cara. Um pra mim e pro meu marido. Aquele jato, eu coloquei o turbo pra cair. Aquela água gostosa. Naquele banho quente nesse inverno. Agora, eu vou tomar banho frio? Vou, de verdade, eu não vou. Eu sou uma pessoa que, se eu precisar, se eu entrar no chuveiro, acabar a luz, se eu entrar numa casa, banheiro, eu vou tomar banho. Se eu já estiver ali pronta para tomar banho, eu vou tomar banho. Pode ser frio, pode ser quente, eu vou tomar. Na necessidade, eu não tenho que fazer, eu não vou ficar sem tomar banho, porque não tem água quente. Mas se eu puder escolher, é água quente, chuveiro Pegar bom, gelo aqui. sabonete bom, você tá entendendo? Não vou. Esse aqui, um valor que guia as suas decisões. Um valor crucial. A verdade. Verdade. Muito bom. Tem uma pessoa na Bíblia que te inspira? Tirando Jesus. Tem várias. Esther, Débora, eu sou apaixonada, né? Eu fiz parte muito tempo de um ministério, Mães de Joelho, Filhos de Pé. Inclusive, voltei a ler o livro do Desperta Débora, assim, que é algo que é um despertar, né? A vida de oração, em comunhão, os bastidores. Ali Débora mostra, né, o poder dos bastidores. Esther, ela mostra, né, o que o jejum e a oração ela faz na vida da pessoa. Um livro que você vê a presença de Deus o tempo todo e você não vê nenhum momento o nome de Deus escrito. Então, para você ver como as atitudes e a sua conduta fala muito mais do que o que você escreve. Isso chega a envolver um pouco do seu projeto sobre 40 mulheres? 40 Mulheres e um Propósito, sim. 40 Mulheres e um Propósito é um grupo onde a gente reúne mulheres na segunda-feira, né? Não é toda segunda, porque hoje tem podcast. Semana passada eu fui para o monte, porque Deus colocou no meu coração para ir para o monte orar. E pegamos os pedidos delas e levamos para orar. Mas quando a gente se encontra, é uma benção. Nós estamos aí com quase 1000 mulheres num grupo onde o Senhor tem feito muitas coisas, onde eu trago uma palavra, uma mensagem, uma mulher de Deus, onde ali são empreendedoras, tanto do lar quanto empreendedoras ali do dia a dia, onde a gente separa um tempo ali para se alimentar espiritualmente. Deus tem feito muitas coisas. Eu sei que Deus vai fazer muitas coisas ainda através desse grupo. Não é um grupo onde a gente vende nada, né, não é nada intencional, nem tem a intenção de transformar ele num business, não é isso. Mas é um tempo onde eu tenho que parar para orar, para estudar, para interceder pela vida delas, porque são mulheres ali que contam com as minhas orações. Então, é uma responsabilidade que eu tomei de orar por elas, de interceder, de me colocar na brecha, de preparar uma palavra, um alimento e levar, e junto com isso eu me alimento. Top. Legal. Não tem esse tópico aqui, mas eu vou perguntar. Existe um sonho que você ainda deseja realizar? Sim. Sim. É aquele que eu comentei com vocês no começo, né? Estar em lugares, em países onde o evangelho é proibido e que através das sobrancelhas as pessoas acessem a palavra de Deus. Legal. Esse é meu sonho. E você acha que nisso você tem que moldar um pouco sobre as sobrancelhas para conseguir alcançar? Eu acho que, por exemplo, o Oriente, né? Uhum.
Oriente, né? Deu um branco. Oriente. Lá no Oriente, por exemplo, na Ásia e tudo mais, né? Sim. Onde que tem vários lugares que é proibido. E já tem um projeto para alcançar lá a China. Olha, é tão interessante, né? Nós temos muitas pessoas interessadas em abrir já em vários países. E, inclusive, nesses países das Arábias, onde a gente sabe ali, né? Que tem muitos lugares onde o evangelho ele ainda não é acessado, muitos lugares onde eles ainda não conhecem sobre Jesus, ainda acreditam, né, que Jesus ainda não veio. Então, não tem assim, um projeto específico. A gente sabe que o Senhor tem estendido e nós temos orado para que não tenha nada definitivo. Nós temos pessoas que estão esperando para a gente negociações para Dubai, para alguns lugares ali que a gente sabe que a gente está começando a atingir e levar a lugares, né? E é algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, é algo que é uma espera, eu sei que vai acontecer, não tem nada fixo ainda, mas eu tenho certeza assim, que o modelo de negócio, ele cabe exatamente ali, né? Que é onde a gente vai tocar, é onde a gente acessa a intimidade, e é onde com aquele ato e aquela postura, como nós falamos de Esther, né? Sem você precisar falar, a conduta e a postura vai atingir, a chama vai aquecer o coração dessas mulheres que ainda não conhecem. Legal. Muito bom. Top. Agora, né, a gente tem nossa grande pergunta. Por mais- Peraí, só mais um tópico só. E Ah, aí a gente vai pra essa. Sorry. Mas se você pudesse dar um conselho pra você de 22 anos atrás, o que você falaria? Nossa, gaste mais tempo na presença de Deus. Fique mais, gaste mais tempo na presença de Deus. Legal. É. Agora pode Agora fazer eu a posso? grande pergunta. Então, tem a grande pergunta que a gente deixa como última, que envolve o nosso quadro, né? No alvo. Por mais que respondeu sobre o objetivo de alcançar, né, os lugares onde que a palavra de Deus não é alcançada, qual que é proibido, no caso, qual que é o seu alvo? Qual que é o meu alvo? É Cristo. Cristo. Legal. O meu alvo é Cristo, entendeu? Porque quando eu olho para Ele, eu entendo todas as necessidades da minha volta, né? Eu lembro de todas as dores que Ele passou por mim. Eu lembro de todos os livramentos que Ele me deu. Eu lembro de como foi para eu chegar até aqui. Isso me dá força, isso me sustenta, isso me incentiva. Eu vejo muito aquela passagem, né, daquele versículo que ele fala assim que aos jovens ele dará visão e aos velhos ele dará sonhos, né? Então eu continuo sonhando, eu continuo olhando, caminhando e podendo entender, né? Que quando a gente sonha, a gente enche de expectativa, né? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê quantas coisas ele fez em tão pouco tempo, quanto ele se preparou. E 3 anos, quantas coisas, né? Quantas mensagens ele deixou e quanta coisa a gente ainda tem para fazer. Isso, eu falo que gera uma expectativa de vida para mim para 100 e poucos anos, né? E aí eu olho, eu lembro que eu sou descendência, né, de Abraão e eu quero viver esse tanto que ele viveu aí para eu poder executar tudo que Deus tem. Mas é isso, meu alvo é Cristo. Muito bom. É continuar fazendo com que as pessoas enxerguem Cristo. Legal. Luzia, eu queria pedir uma coisa. Não é comum de todos os episódios, mas a gente aqui na casa, os jovens, eles acreditam muito no poder da impartição, né? Da gente receber daquilo que as pessoas carregam de bagagem no Senhor, naquilo de testemunho. E eu queria que você fizesse uma oração. Claro. Porque a gente tem aqui dentro do estúdio, mas também as pessoas que estão nos ouvindo, que querem um dia se tornarem empreendedores. Então, que você pudesse estar orando por nós e impartindo um pouco daquilo que você carrega. Claro. Cara, uma transferência. Cara. Sim. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por esse momento. Pai, obrigado pela vida desse jovem, Senhor. O Senhor sabe o quanto o meu coração se enche de alegria, Jesus, em chegar em retiros, em chegar em eventos, e ver jovens nos procurando, querendo empreender, Deus. Jovens cheios de visões, cheios de sonhos, com o coração, Pai, repleto de esperança. Nesse momento, Pai, eu peço uma unção derramada sobre a vida deles, Pai. Essa unção que o Senhor tem trazido sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida.
esse dom, Pai, esse dom que é gerar negócio, que a gente sabe que é do Senhor, que vem do Senhor, não tem a ver com a capacidade, não tem a ver com estudos adquiridos, Pai, com conhecimentos buscados, Pai, em tantos meios, em tantos veículos. Nós sabemos, Pai, que somos uma família de pessoas improváveis que fomos escolhidos pelo Senhor. Pode dar seguimento à Tua palavra através do nosso negócio, Jesus, para cuidar de vidas, para buscar por almas, para não orar por clientes, mas nós oramos por almas, Jesus. Eu peço, Pai, uma unção sobrenatural nessa sala, na vida de cada um desses jovens que aqui estão, Jesus. Que eles possam entender, Deus, que nós estamos aqui para buscar almas, que nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, a terra vai comer, Jesus, quando nós morremos. O nosso espírito, o Senhor vai tomar. A única coisa a qual nós podemos dar destino é a nossa alma. A nossa alma é a única coisa que a gente escolhe, Pai, qual destino vamos dar, Pai, se é céu ou inferno. Que eles possam entender e orar, Jesus, por almas, que todo ser humano que passar na frente dele, que eles sejam, Pai, prontos para dar destino a essas almas, Jesus. Que quando eles entenderem, Deus, entenderem que através de um ato profético de saírem da casa deles, sedento por almas, essas almas vão transformar em clientes, Jesus. O negócio vai crescer, o negócio vai prosperar, o Senhor vai começar a usá-los, as redes sociais vão crescer, Jesus. Porque o impacto, Senhor, vai ser lançado, Jesus, através da vida deles. Eu declaro, Deus, eu derramo essa unção, Pai. Eu transfiro essa unção, Pai. Eu compartilho com eles a unção que o Senhor tem trazido sobre a nossa vida, na vida deles. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse coração, Jesus, esses corações ensináveis, esses corações disponíveis, Senhor, estar aqui compartilhando a Tua mensagem no Teu reino. Obrigado, Jesus. Obrigado por permitir viver esse momento. E eu declaro, Pai, um novo tempo na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Muito obrigado. viu, Muito Luzia, obrigado, por de esse verdade. tempo juntos. Foi Que muito isso. especial. Muito bom. Que bênção. E De quando vocês verdade. precisarem de alguma coisa, tiver alguma ideia, lançar, me chama no WhatsApp, a gente pode fazer um meet, mesmo que eu não esteja aqui. Se eu estiver por aqui, vocês podem ir no escritório, que é aqui pertinho, né? Dá 3 minutos aqui. E quando não for, a gente faz um meet. A gente está com uma ideia, a gente está com um projeto, né? A gente precisa de tal coisa, de ser direcionado. Eu super ajudo vocês. Legal. Muito obrigado. Tá vendo? De verdade. Foi uma honra tê-la aqui com a gente. Obrigado por ter tido um tempinho para estar aqui. Eu acredito que muitos jovens foram impactados com tudo que foi ouvido hoje. Essas palavras abençoadas, essa história linda de superação e tudo que Deus transformou na vida da senhora. Acredito que esse ano está sendo um ano para a gente diferente, totalmente diferente. Um ano onde que o Senhor tem falado que a gente vai crescer cada vez mais como no alvo, né? Conseguir cada vez alcançar a vida de mais jovens para que a palavra de Deus seja compartilhada com todos, né? O mais longe possível. Com certeza. Amém. E assim a gente encerra então esse episódio tão especial. Você que está nos assistindo, segue a gente nas redes sociais, segue a Luzia, segue as Sobrancelhas, conheça o trabalho que a Luzia tem realizado e de uma forma tão impactante. A gente fica por aqui e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.